muita gente ainda hoje, parece absurdo, mas ainda hoje acha que venda não é previsível. A venda acontece. Eu nunca deixei de acreditar. Eu acho que acreditar é fundamental e não pode deixar de acreditar. Tô aqui com uma dupla que tem história. E que história! São amigos há mais de 30 anos, já empreenderam juntos em diferentes áreas e hoje comandam o grupo Forte Bens, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil. Para você ter uma ideia, só neste ano eles ultrapassam a marca de 100 milhões em prêmios emitidos e o plano é ousado, chegar a 1 bilhão nos próximos 3 anos. Então eu quero apresentar o Fábio Ataíde, fundador da Forte Bens, que há mais de 25 anos constrói essa trajetória inspiradora, e ao lado dele o Petri, que é formado em marketing, estudioso do comportamento humano e parceiro de longa data do Fábio. Hoje a gente vai entender como visão, estratégia e comportamento estão construindo uma máquina que mira o bi. Então sejam bem-vindos, meus clientes, Fábio e Petri. Na verdade, eu falo que a pessoa desiste não é quando ela deixa de tentar. Eu falo que ela desiste quando ela deixa de acreditar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales. Hoje nós temos aqui convidados especiais aqui, os caras que sabem tudo sobre mercado de consórcio, seguro, né, esse mundo. Então, com certeza, você que precisa entender um pouco mais desse mercado e quebrar algumas crenças que existem no mercado. É enganação, não é? Funciona, não funciona? Em que momento fazer? Então, esse vai ser um papo bem descontraído que a gente vai... Eu pedi para eles falarem coisas que vocês talvez nunca tenham ouvido e às vezes até sigilosas e segredo. Mas, antes de eu começar, eu já vou fazer aquele pedido especial que você já sabe qual é, que é dar aquele curtir, dar aquele like. Pô, tu sabe que quando tu faz isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante. Se ele entende que é relevante, ele manda para mais pessoas. E se ele manda para mais pessoas chegam até aqui e a gente consegue fazer a corrente do bem, né? Quantas pessoas você conhece aí que às vezes ficam compartilhando desgraça, merda por aí e não compartilha o bem? Então, cara, compartilha o bem, né? Deixa seu comentário aqui embaixo também. Durante o podcast tu vai ter vários insights. Então deixa o comentário aqui, o que você tá achando, qual insight que você teve. E também, se você tiver sugestão de convidado também, a gente sempre aceita. E, inclusive, se inscreva no canal e ative a notificação para receber assim que a gente postar vídeo novo. Toda terça-feira às 20h30 tem podcast da Full Sales. E às quintas-feiras, às 20h30 tem podcast Comercial Faixa Preta, que é que é basicamente podcast onde eu e meus sócios a gente aprofunda no comercial. E toda quinta-feira às 20h30 tem podcast da Full Sales, que é o podcast onde eu trago convidados especiais que têm a agregar na sua vida, sua saúde, seu business, seus negócios, seja lá o que for, tá? E também quero fazer um agradecimento especial para Dom Pagamentos, que tem o dom de aumentar seu faturamento, nosso patrocinador oficial e parceiro. Dom Pagamentos basicamente é uma empresa de link de pagamento, máquina de cartão, que ela tem taxas super justas. E você que é empresário, você sabe. Quanto mais a gente economiza em taxa, mais dinheiro a gente coloca no bolso e mais a gente aumenta a nossa margem, né? Afinal de contas, a gente sempre está atrás de margens maiores para que a gente possa escalar nosso negócio, investir e por aí vai, tá? Então, deixa eu falar aqui. Vou ler aqui porque a apresentação dos caras é bem extensa, hein? Bom, hoje o papo promete, porque eu tô aqui com uma dupla que tem história. E que história! São amigos há mais de 30 anos, já empreenderam juntos em diferentes áreas e hoje comandam o grupo Forte Bens, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil. Para você ter uma ideia, só neste ano eles ultrapassam a marca de 100 milhões em prêmios emitidos e o plano é ousado, chegar a 1 bilhão nos próximos 3 anos. E a Full Sales, obviamente, já está com eles e está ajudando eles a fazer isso. Então eu quero apresentar o Fábio Ataíde, fundador da Forte Bens, que há mais de 25 anos constrói essa trajetória inspiradora com coragem, visão e talento e transformou a empresa em uma das maiores especialistas em seguros e frotas de veículos do país. E ao lado dele o Petri, que é formado em marketing, estudioso do comportamento humano e parceiro de longa data do Fábio. Junto, eles estão à frente de um novo projeto, um ecossistema educacional para corretores, que em breve eles vão estar falando sobre isso, vai falar nesse podcast também, que promete revolucionar a forma como o corretor gera venda passiva de forma previsível, escalável e consistente. Então fica até o fim, porque hoje a gente vai entender como visão, estratégia e comportamento estão construindo uma máquina que mira o bi. Então sejam bem-vindos, meus clientes, Fábio e Petri. Obrigado, meu irmão. Prazer muito grande estar aqui, viu? Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Vamos lá, pra gente entender, né, de onde vocês vieram e tal. Cara, o que é Forte Bens e o que a Forte Bens faz hoje, basicamente?
A Fortbens hoje é uma empresa que é líder do mercado de seguros. A gente atua, como a maioria dos corretores, em todos os segmentos, Uhum. mas o que nos diferenciou foi justamente criar um programa, um produto diferenciado lá atrás para empresários de médio, grande e pequeno porte, justamente para clientes que possuem acima de 2 veículos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um produto que é um produto exclusivo, com as maiores, um programa exclusivo feito com as maiores companhias do mercado, que atende o pequeno, médio e o grande empresário. Uhum. E, por exemplo, você hoje tem quantos veículos? Tem um. Tem um veículo, né? Então, a partir de 2 veículos, eu já consigo ingressar você nesse programa e a gente já abre uma margem que pode chegar até em 40% de desconto em relação ao custo atual. E com uma vantagem muito grande, acaba com o perfil, né? Você não precisa mais direcionar para a companhia quem dirige, quem trafega com o veículo, aonde você guarda o veículo. Isso fica liberado, principalmente para empresários que possuem filhos jovens, filhos que atuam com eles no negócio. Hoje você fica liberado. Então, esse é o produto carro-chefe nosso, que nós criamos lá atrás com as principais seguradoras do mercado, que fez a gente chegar hoje na liderança do mercado de Legal. seguros. E hoje vocês têm um ecossistema. Como que hoje está. Como que hoje é montado o ecossistema da Fortbens de produtos? Hoje o nosso ecossistema ele está muito ligado ao carro-chefe, porque a gente atua principalmente no seguro de transporte Tá. e automaticamente a gente ajuda os empresários que estão dentro do nosso negócio a alavancar capital, né, usando essas ferramentas que o Petro vai falar um pouquinho mais à frente, e no aumento de patrimônio, no aumento da frota, para que ele continue comprando, e ali a gente está ligado ao plano de saúde, ao seguro empresarial. Então, o nosso ecossistema hoje está muito voltado para o empresário, que a nossa ideia aí Legal. é ampliar para justamente criar um programa para o corretor, como você citou ali no início. Então eu poderia dizer que hoje a Fortbens ela é um pool de soluções de proteção do empresário. Exato. Na verdade, é uma solução completa, né? Uhum. Um ecossistema 360 graus para o empresário. Legal. Então, por exemplo, você falou, pô, eu tenho um veículo, mas de repente você tem o da sua esposa, aqui vocês têm de repente um CNPJ onde estão os veículos dos sócios, só isso aí você já pode juntar e fazer uma frota. Então, na verdade, quando o Fábio fala da frota, esse é o carro-chefe, porque é onde os empresários têm mais dificuldade. Primeiro, de conseguir cobertura, aceitação e preços acessíveis que façam sentido. E aí, como a gente tem um empresário, a gente já ali estabelece uma relação de confiança, é muito natural que ele fale, cara, eu preciso também dar uma olhada, como você estava falando antes da gente começar. Estou pensando aqui no plano de saúde dos meus funcionários. Aí a gente tem um especialista de Perfeito. plano de saúde. A gente tem um especialista do seguro que a gente já faz a frota dos veículos, dos caminhões que eles transportam alguma coisa, certo? Então a gente faz o seguro da carga também. Então por aí vai. E aí por isso que eu estava falando, é um ecossistema onde a gente atende o empresário de forma global. Legal. Então, cara, que legal. Então eu posso juntar, por exemplo, com o Vini e fazer uma frota e pagar mais barato no seguro? Exatamente. Porra, meu seguro é caro, hein? Imagina, não é um carro barato, Hoje eu tô provavelmente. pagando 1.600 mês. Aí, Tá pagando 16 mil, né? Porque faz em 10 vezes, provavelmente está 16, pagando cara. 16 Eu tava mil. pagando mais, eu renovei. Tava pagando 2.400. Na renovação caiu pra 1.600. Seu carro e o dele aí, provavelmente, se ele tiver com um carro mais ou menos igual ao seu, pagando a mesma coisa que você paga, vocês vão ter uma economia aí por baixo de 30% a 40%. E com essa vantagem também, né? Interessante. Você, por exemplo, tô com um motorista aqui, pô, esse carro tu não pode pegar, porque tem perfil, tá no meu nome, você Uhum. ficar andando com esse carro todo dia, você corre o risco de ter um acidente e a seguradora não indenizar. Porque a seguradora vai verificar exatamente, porque hoje todo produto individual, ele tem um percentual. Você só pode colocar você como principal condutor se você dirigir 85% do tempo. Se tiver uma pessoa mais jovem que dirija 30%, você já não pode ser o principal condutor. Essa pessoa tem que ser o principal condutor. análise no individual, nesse caso, o teu seguro, muito provavelmente ele está fazendo a análise sua, do Yuri. Uhum. Quando você junta uma frota, a análise passa a ser pelo veículo. E aí Sim. você não fica limitado. O Vini pode dirigir você o dele. Se você tem um filho maior de 18 anos, pode dirigir o seu e por aí vai. Então, por isso que existem algumas vantagens interessante. de fazer frota. Só que aí, o que o Fábio estava falando? O pulo do gato não é qualquer corretor que sabe fazer.
E, né, como o Fábio vai contar um pouquinho da história dele, mas, pô, já são mais de 25 anos, quase 26 anos já, que ele começou num período que só existia o seguro tradicional ali do veículo individual de cada um. Então, o Fábio participou desse começo lá atrás, construindo essa questão de se construir uma frota, agrupar isso num CNPJ. Então, isso é Não é legal. só a questão de agrupar, porque o seguro frotista já vários corretores fazem, mas como nós fazemos, que é o difícil. Por exemplo, hoje você tem seguradoras que permitem você, com o CNPJ, colocar um veículo que está no nome do Yuri e um veículo que está no nome do Júnior. Tem outras seguradoras que não permitem. Então, o pulo do gato foi justamente chamar as principais seguradoras para criar um produto exclusivo, para ter uma abrangência maior, né? E aí, quando eu levo o cliente para esse programa, é um cliente que a gente já sabe que ele já vem do histórico positivo, porque a nossa ideia é fazer o quê? É ampliar cada vez mais o programa, o número de pessoas dentro do programa, mas automaticamente a gente tem todo um dossiê que eu crio do cliente para a companhia permitir esse cliente entrar no programa e obter todos esses descontos. Opa, desculpa estar atrapalhando o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, em São Paulo, nós estaremos fazendo o maior evento de estruturação comercial do Brasil. Lá, você vai aprender como vender mais e melhor. Vou te dar um passo a passo para que você consiga construir uma máquina de vendas. Falaremos de aquisição de clientes qualificados, gestão comercial, processo de vendas, estratégias comerciais e vendas. E os maiores do Brasil estarão em cima do palco. Carlos Bush, ex-vice-presidente da Salesforce, Davi Braga, Renê Silva, Demo Oliveira, Nicolas Ferreira, dentre outros também que serão anunciados. Yuri Barbosa, Vinícius de Sá, Matheus Garcia. Clica aí no link que está abaixo ou em algum lugar dessa tela para receber mais informações do Full Sales Experience. Bom podcast para você. Além da vantagem do desconto, que é significativa, você falou em 16 mil, a gente está falando aí de você pagar em torno de 11 mil, economizar 5 mil anual. Aí você multiplica isso por 10 carros, dependendo do grupo, esposa, filhos, né, sócios, gerentes, diretores da companhia, a gente está falando aí de uma economia significativa para você retornar com essa grana para o negócio. E aí é o benchmark, né? E uma outra vantagem também é o seguinte, você dentro desse programa, em 7 dias você recebe sua indenização, entregou os documentos, 7 dias dinheiro na conta, você já sai do canal tradicional, você já entra num canal exclusivo de atendimento, né? Legal. Porque você pode ter 10 carros em seguradoras diferentes, ninguém vai te tratar diferente, entendeu? Agora, quando você pega esses 10 carros, coloca dentro de uma seguradora, é diferente. Hoje, por exemplo, a gente está num momento que a picape mais roubada do país é a Hilux. Aí você tem a Hilux sua e do seu esposo. Sua e da sua esposa, ou sua e do seu sócio. Né? O que acontece? Quando você coloca essa Hilux na frota, você deixa de analisar a Hilux, entre aspas, que está no mercado e vai analisar o CNPJ, como está o resultado daquela conta e como está o resultado da atividade da sua empresa no mercado, que é bem diferente. Às vezes você está com um pico do veículo, por exemplo, a Toro, até um pouco tempo, até hoje, né? A picape média mais roubada é a Toro. E normalmente, quando você chega aqui, empresários da Barra, do Recreio, a maioria tem Toro, porque leva objetos de um lado para o outro. E aí, quando você traz o cara para a frota, o cara se espanta. Está pagando 12 mil, 13 mil no Toro, a gente está fazendo o seguro dele a 4 mil, a 5 mil. O cara fala, pô, não é possível. E aí, às vezes, ele até fala com a gente, pô, vou ter que ligar para o corretor para chamar a atenção dele. Eu falei, não, ele não conhece o produto. Ele não tem esse conhecimento para criar esse produto e oferecer a você, entendeu? Então, eu acho que esse carro-chefe aí foi o ponto de partida ali para a gente começar a se distanciar. Legal, a gente vai entrar um pouco, eu quero saber, eu quero entender como é que a Forte Bens começou, mas é legal que vocês construíram esse pool, né, para o empresário, que é uma empresa, que a empresa basicamente, como eu falei, a empresa que cuida da saúde da empresa no sentido de assegurar ela de não se arrebentar. E vocês têm toda a solução em um só lugar. E isso é muito interessante porque quando o empresário que está assistindo a gente, ele não tem paciência para ficar procurando coisa. Pô, ele não quer nem, muitas vezes, ele já tem que quebrar a cabeça dele com o negócio dele, cuidar do caixa. Tem dinheiro no caixa, não tem, porra, equipe, tem que contratar gente, cara, tem que prospectar cliente, tem que fazer isso assado. Quanto menos a pessoa tiver que pensar para tomar ações, mais energia ela economiza e ela consegue
investir essa energia no que realmente vai fazer a empresa dela crescer, que é o nível estratégico, num plano de ação, na estratégia, na visão do negócio, né? E aí é legal, porque quando a pessoa ela vai lá na Forte Bens, ela fala assim, cara, eu quero resolver esse problema. Beleza, toma, esse problema já está resolvido, né? E fica tudo em um só lugar. E eu acho muito interessante essa proposta. Além de que você consegue tranquilamente cuidar do LTV do cliente, né? Exatamente, aí quando você tocou no ponto importante, porque o nosso LTV é altíssimo. Você imagina, a gente tem cliente de 25 anos. Não são poucos. A gente tem clientes de 15 anos, 10 anos, 20 anos. A gente tem clientes que estão com a gente desde lá dos primórdios da Forte Bens. Por quê? Porque é o que eu falei, o cliente compra você. Então, Uhum. quando ele tem a confiança de que a gente entrega, né, com segurança para ele uma solução, ele fala, cara, então também cuida disso aqui, porque eu sei que você vai cuidar com confiança e com agilidade, enfim, da mesma forma que você trata todos os outros produtos. E aí a solução fica toda dentro de casa. Cara, eu vou te falar uma coisa, um dos mercados mais fáceis de você fidelizar cliente, cara, é o mercado seguro. Se você fizer um bom atendimento, cara, e você cuidar desse cara e você botar ele em boas economias, esse cara vai estar contigo o resto da vida. Porque ele pensa assim, cara, pô, vou trocar meu corretor de seguro, cara, vai que, né? O outro não é confiável. E é um mercado muito que vem por indicação, né? Muita gente, é muito fácil também de você conseguir pegar uma indicação se você presta um bom trabalho, porque as pessoas indicam o tempo todo, porque Porque precisa ele de plano de bota a saúde, experiência que ele etc. teve com a gente pro outro e ele fala, pô, Exato, beleza, não preciso exato. nem pensar duas Não, o vezes. cara já vem. Eu imagino quando o cliente para vocês vem indicado, ele já vem pronto para fechar, quentinho já, porque ele já fala assim, cara, além de ser empresário não gostar de perder tempo, cara, ele quer estar num lugar onde a gente confia em quem tá vendendo para ele, né? E se a pessoa indica para mim, já é uma barreira de confiança. Verdade. Mas não é fácil, Yuri. Hoje, se você procurar no mercado um corretor que tem essa gama de produtos dentro do seu portfólio e especialista, imagina você, hoje, com a estrutura que o Full 6 tem, com tudo que você está entregando, você, de uma hora para outra, mudar o teu leme, não. Agora eu vou começar a trabalhar com academia. Você é dono de academia, não. Eu Não. vou virar agora aqui, eu quero ser personal. Começar a fazer treinamento para ser personal. Então, lá atrás, a gente sofreu muito com isso. Por quê? A gente Legal. teve que se dedicar a treinamento, a gente teve que se dedicar à procura de profissionais que não eram do nosso segmento. A nossa corretora, o forte dela é a autofrota. Mas hoje, por exemplo, tu chega para mim, Fábio, eu estou comprando uma aeronave, eu vou fazer o seguro do seu helicóptero. Fábio, eu estou comprando uma embarcação, vou fazer o seguro do seu barco. Uhum. Fábio, eu preciso fazer o seguro de carga da minha frota. Eu vou fazer o seguro de carga. Como eu te perguntei aqui no nosso bate-papo inicialmente, eu quero fazer. Você tem plano de saúde? Estou preparando aqui para entregar para os meus funcionários. A gente consegue entregar Uhum. para pequena, para média e para grande empresa. Então, isso foi muito difícil ser construído. Hoje, por Total. exemplo, se você procurar no mercado, aí dificilmente você vai ter um corretor multiprodutos. Você vai ter um corretor que é especialista em automóvel, vai ter um outro corretor que é especialista em consórcio, um outro que é especialista em saúde. Dificilmente você vai encontrar um local que você entregue esse ecossistema para o Total. empresário para ter todos esses produtos na mesa para ele acessar, entendeu? Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Tu aproveitou fazendo um gancho aqui comercial. Tu falou da questão do corretor, que é o mercado. O que que tu prefere, cara? Contratar corretor que já é formado ou formar corretor do zero? A gente tem um pouquinho dos dois na nossa empresa. A gente forma e contrata. Por quê? No nível de supervisão e gerência, a gente prefere contratar. Boa. Agora, os nossos corretores, 90% são formados na nossa casa. Cara, eu prefiro. Eu prefiro pegar Muito mais. vendedor intermediário do que sênior. Porque o sênior, e no mercado de vocês é tenso, porque geralmente esse cara foi induzido desde o começo a não ter fidelidade com ninguém. Exatamente. Ele pega a carteira dele aqui, ele vai lá na tua porta e fala: Ó, tenho esse projeto aqui. Quanto que você me paga? Aí ele vai na outra. Fala assim: ó, fulano tá me pagando tanto. Quanto que você me paga? Então, muitas pessoas, muitas empresas desse segmento ficam na mão de corretor, né? E aí eles ficam contratando corretor sênior, esse cara já vem completamente viciado, cheio de mania. É a mesma coisa no meu mercado. Quando eu pego um closer que é sênior,
ele geralmente ele é menos ensinável, ele é menos modelável, ele é menos Essa é a palavra, adestrável, ser menos ou sabe? mais ensinável. Ele é menos. Então, quando eu pego um intermediário, né, o intermediário às vezes não vem sabendo nada, vem até sabendo, tendo uma ideia de vendas, mas a pessoa, ela absorve tudo que tu passa, sabe? E ela te respeita. E ela e quando você forma a pessoa, a fidelidade dela tende a ser maior, que ela não sai por qualquer coisa. Né? Eu tenho vendedor lá que já recebeu a proposta para receber 3 vezes mais de fixo e falou: não vou sair, eu gosto de ficar aqui. Né? Então é muito de formar. Então eu gosto muito de vendedor. E eu gosto de pegar gente que não conhece nada do mercado. É cru, sabe? Às vezes é aquele vendedor da loja de shopping. É aquele vendedor que me atendeu bem numa outra loja. Cara, a pessoa não conhece meu mercado, não sabe nada. Eu gosto dessa pessoa. Na verdade, né, que você, até na minha apresentação você falou, pô, estudioso do comportamento humano. Foi no momento ali que a gente vai falar um pouco mais da história, mas entre esses momentos que a gente esteve junto e não esteve junto, foi aonde eu fui buscar conhecimento sobre comportamento humano. Porque, na verdade, quando você contrata alguém, o que que eu estou olhando? O comportamento daquela pessoa. Total. Porque o produto é ensinável. O produto é Quais fácil de habilidades ensinar. que você olha quando você contrata? Eu tenho as minhas. Quais são as suas? Primeiro, atitude, Boa. Eu também tem. crenças ali, atitude. Atitude. O quanto ele está, vou chamar de humilde ou aberto a aprender, ou seja, se ele tem um coração Mesma ensinável. coisa do meu, coração ensinável. Atitude, coração ensinável, usa essa frase. E aí, para resumir, porque esse assunto eu gosto pra caramba, mas disciplina, ou seja, o quanto ele está disposto a Disciplina. entregar, Total. se entregar para entregar resultado. Porque a venda, cara, a gente fala muito sobre isso. Fábio, eu, a gente é comercial há 30 anos que a gente se conhece na veia. Mas o que muita gente ainda hoje, parece absurdo, mas ainda hoje acha que venda não é previsível. A venda acontece. Na verdade, a venda é previsível quando você consegue ter disciplina sobre sua rotina. Então, se você prospecta, se você liga, se você visita, se pede indicação, você Inevitável. faz todo, a meta. Lei dos grandes números, né? Exatamente. Lei Então, do na grande verdade, é isso que eu olho. As duas habilidades, além das suas que eu olho, é ambição, Fome, né? Vontade. nível de ambição que a pessoa tem e nível de garra que ela tem. Porque cara, Ambição e determinação ali tem que estar junto. vendedor, se não tiver determinação, ele não prospera porque é porrada quase que o dia inteiro. Não. É não quase que o dia inteiro. É porta na cara quase que o dia inteiro. Isso eu falo lá com a equipe, eu falo qual é o porquê dessa pessoa, já entendeu? Eu tenho uma pessoa lá hoje na empresa que ela já mudou de posição umas 3 vezes. E por que que eu não dispensei ela? Porque ela é uma pessoa que ainda me passa muita vontade, muita determinação. Eu Aham. quero. Só que, cara, a primeira posição talvez não foi a mais indicada, não era o perfil para ela fazer aquela Total. atividade. Ela falou, pô, me dá uma oportunidade, eu quero. E, cara, tá indo bem. Então, assim, eu compro o quê? A atitude. E o que você falou também faz muito sentido. Legal. A fome, o porquê. Eu gosto de desenvolvimento humano demais. Não sei se você sabe, mas eu fui 7 anos no mercado, né? É mesmo? Durante 7 anos eu rodei o Brasil ensinando inteligência emocional, emoções, crenças, reprogramação mental. Tive treinamento de alto impacto de 3 dias, de 2 dias. E aí eu pivotei meu negócio para vendas, porque, cara, infelizmente é intangível, né? Eu chego para você, tento te vender um curso de inteligência emocional para coisar, esquece. Não precisa porra, não. Agora vai vender o curso de vendas? Precisa. Porque o cara faz uma conta matemática. Vendas é tangível. Inteligência emocional é intangível, mas isso aqui é a O base intangível disso. proporciona. Mas isso é a base disso, mas até tu fazer a pessoa entender, então tinha muita dificuldade. Eu cansei, eu falei, velho, agradeço 7 anos, uso muito, porque hoje eu falo que hoje, quando eu tô fazendo uma venda, eu consigo entrar na mente de qualquer pessoa, porque eu sei todos os gatilhos para entrar na mente de qualquer pessoa. Né? Então eu consigo entrar. Então a inteligência emocional, o desenvolvimento humano me serviu além do Yuri, porque antes eu era podre, né? Cheio de problemas, cheio de trauma, autoestima baixa e tal, pra mim, e foi bom porque eu aprendi a lidar com pessoas. Então hoje, tipo, qualquer assunto, a maioria dos assuntos de liderança sou eu, Bacana. né? Que toco essa questão de comportamento da galera, de às vezes olhar pra pessoa com um olhar mais humano, né? Porque o Vini é matemático. Uhum. Né? Não é que ele não olha pro olhar humano, mas ele às vezes ele não tem aquele feeling de essa pessoa tá precisando de um De cuidado amadurecer. emocional. Vou esperar ele amadurecer um pouquinho mais. De um Eu vou cuidado dar- emocional, sabe? Tá precisando de uma pitadinha emocional. Pô, eu posso tomar essa decisão aqui que é extremamente matemática, mas eu posso tomar essa aqui
que eu vou perder agora, mas vou ganhar lá na frente, Uhum. sabe? Porque eu sei que essa pessoa ia por aí vai. Então, eu tenho mais esse feeling, né? E o Matuta, ele também é mais técnico também, né? Mais É. técnico e tal. Então, eu que sou mais o influente ali que toca melhor. Cara, me fala o seguinte, como é que nasceu a Forte Bens, velho? Há 25 anos atrás, tinha 10 anos de idade quando a Forte Bens nasceu. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu posso dividir essa história aí em, sei lá, em 3 etapas, assim, para resumir, né? Porque 25 anos não dá pra gente contar aqui. Mas, assim, a história, de fato, começou. Eu acho que todo mundo tem o sonho dourado, né, cara? Que eu chamo sonho dourado, principalmente no Brasil. Que primeira coisa é o quê? Ser jogador de futebol. Futebol. Todo mundo sonha, principalmente na nossa geração, na minha e na dele. É o É um que dava pouquinho certo. Hoje acima a da galera curva. hoje é influenciador. É. O sonho Independente, dourado hoje é ser ser influenciador. influenciador, independente do nível, né? O cara que tinha uma condição, o garoto que tinha uma condição financeira muito boa, ele queria ser jogador de futebol, Aham. né? Tanto é que veio o Kaká, veio o Caio, todo mundo já de famílias médio para rico, e a galera descia para ir pro campo, né? Para participar ali daquela resenha, para estar ali no futebol. Então, na minha época, eu não tinha plano B, só tinha um plano, ser jogador de futebol. Né? Meu pai marceneiro, minha mãe dona de casa. A gente vivia numa fase de idas e vindas de mudança de residência, porque porra, não pagava aluguel, aí o cara ameaçava sair, aí nisso meu pai discutia, aí a gente trocava de residência. Na rua que eu morei, eu troquei de casa 3 vezes, na Uhum. própria rua que eu morei. Então, na hora que eu saí dessa fase, né, que eu ia fazer uma transação internacional, eu ia para Inter, eu estava jogando no Fluminense, eu ia para Internacional, eu era o único jogador do Fluminense empresário. E aí, pô, me apresentaram um empresário, na época foi até o falecido Nocaute Jack, foi muitos anos massagista da seleção brasileira, e, pô, naquele dia ali, meu destino mudou. Porque eu passei a ter um empresário, como eu estava me destacando no Fluminense, queria cobrar do Fluminense, né? Eu, na época, ganhava meio salário mínimo. Primeiramente, ele quis dobrar para um salário Uhum. mínimo. No Fluminense, não pago, e ficou naquele impasse. Mas eu continuei jogando, e ele falando, deixa que eu vou conseguir um salário para você. Eu falei, cara, eu quero jogar. Porque eu saí daquela fase de peneira, que era em Xerém, quase 6 meses, fui para ser jogador de futebol. Fui para Laranjeiras, que era o mais difícil, Uhum. quando você estava lá. E ali, quando aquilo não deu certo, para mim foi, porra, acabou. Eu falei, cara, não tenho plano B, só tenho plano A, e agora? Eu falei, pô, fazer o que eu gostava de fazer quando eu estava em casa, vou pegar onda. Aí fiquei ali uns 4, 5 meses, Quantos anos tinha na família, época? tinha 17 para Ah, 18, né? tá. Família e pessoas da rua, todo mundo falava, cara, esse cara vai ser marginal, esse cara, porra, não quer trabalhar, não gosta de trabalho. E aí, porra, aquele sofrimento, né? Porque, pô, todo mundo que que é pobre e quer ser jogador de futebol, a primeira coisa que o garoto pensa é o seguinte: comprar a casa da mãe. Uhum. Falei, cara, e agora? Como é que eu compro a casa da mãe? E aí, pô, falei, pô, pegando onda, e pô, tinha um negócio que, pô, marcou minha infância. Não sei se é da época dele, provavelmente não. Vendedor de carnê do baú. Não. Não é da tua época. O Silvio Santos tinha um produto que chamava carnê do Baú da baú. Felicidade. Baú da felicidade. Isso eu E ele lembro. vendia ali, tu comprava pô, um liquidificador, comprava um ferro parcelado. Era o famoso consórcio de eletrodoméstico, Era a eletroeletrônico. Casas Bahia da época. Exatamente. Mas ele ia na porta. Uhum. Meu irmão, tinha um vendedor que era eu chegar do treino do Fluminense cansado para almoçar, ele batia na porta e ele não saía enquanto eu não ia. Eu morava numa casa que a sala era na frente e os quartos ficavam no fundo, bem distante. Era separada, inclusive, sala, copa e quarto lá. Então, minha mãe dormia na tarde, minha mãe me esperava para almoçar e eu ficava ali dormindo na sala. Pô, meu irmão, o cara chegava Batia. toda tarde e ele não saía, cara. Enquanto eu não abrisse o portão, ele não saía. Porque minha mãe atendeu ele uma única vez. Aquilo me deu um trauma. Eu falei, cara, a única coisa que eu não vou ser nesse mundo é vendedor. E aí, quando o plano A caiu e eu tive que ir pro B, toda chamada que tinha de jornal é para quê? Vendedor. Vendedor. E aí, como é que faz? Pô, não, eu quero trabalhar no escritório, no ar-condicionado, não quero. Mas peraí, tu sabe fazer o quê? Nada, sei jogar bola. Então, cara, não teve jeito. Chegou um determinado dia que eu me rendi a um chamado
de um plano de saúde na época, que era um plano de saúde exclusivo para terceira idade. E aí os caras faziam todo o treinamento, como a gente falou, né? 90% daquela equipe que estava lá era treinada por eles. E eu participei, com o cabelo até o ombro, amarelo, de parafina. Fui para uma tribo que eu nunca tinha visto, né? Cheguei lá, todo mundo de terno e eu com a camisa colorida, com o cabelo até aqui. Pô, esse cara não vai ficar, meu irmão. Falou, que moleque é esse? Que Cara, pô, maluquice é que esse? maluquice é essa? Eu, na hora, não te Acabado de contratava, não. completar Eu 18 não ia te anos, contratar, meu não. Você tinha a carinha de esquerdista, O provavelmente. que mais tinha na gíria? O que mais tinha na gíria, meu irmão? Fora a cara de esquerdista, Aí eu falei, não gíria, ia meu contratar, irmão. fiz essa porra de esquerdista, vou contratar, não. Meu irmão, e ali Mas passei o ali cabelo pelo... era verde, não era nem amarelo, porque o cara era russo. É, Pegando um mano, ano de parafina no cabelo, ele ficava parafina, meu verde. irmão, hipoglós no rosto, o cara todo descascando. Meu irmão, cheguei lá e os caras ficaram me olhando assim, e sempre tem um, né, cara? Fala, meu irmão, tu é da onde e tal, cara? O que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Cara, eu vim pelo anúncio, cara, não, e tal, mas ninguém te falou, tem que, pô, se apresentar de terno. Olha essa galera aí, todo mundo é primeiro dia. Aí eu falei, pô, não vi que tinha no anúncio terno, não. Aí ele falou, não, fica aí, meu irmão, fica aí que eu vou te chamar. Me chamou e tal. Aí entrei na palestra lá, o cara falou, ó, quem realmente passar das entrevistas hoje, já pode vir amanhã. O treinamento começa de 8 da manhã e 5 da tarde, vai ser aqui na 1º de setembro. E ali eu fiquei. Passei na primeira fase ali de entrevista, fiquei fazendo o treinamento era de 15 dias. Mas como é que tu passou, irmão? Não sei até hoje, cara, é coisa divina. Se eu encontrar esse Já era cara, dele. se tu vendedor já tava encontrar, dentro se dele, tu cara. andar com esse cara na rua, encontrar com ele, fala assim, irmão, só me fala uma coisa, por Verdade. que tu me aprovou? Pô, mas o Guilherme era gente boa demais, era boleiro, né? O cara gostava de futebol, gostava de Aí tu estar na identificou, resenha. criou rapport? E ali, pô, o cara falou assim, pô, meu irmão, tu jogou aonde? Ele falou, pô, meu irmão, eu sou flamenguista. Eu falei, não, meu irmão, eu também sou. E ali, pô, a resenha e falou, não, ó, vai ter um torneio daqui a um mês, se tu ficar, Tá tu aí já vai porque estar no meu contratou time. ele. Eu tô E ali dentro eu da fiquei, empresa. né, meu irmão? E ali, pô, acabou a primeira fase ali de reunião e tal, de treinamento. Aí começamos a ir pra rua. Aí quando foi pra rua, pô, passei uma semana ali sem vender nada, o cara, ó, vai ser desligado, meu irmão. Se passar mais essa semana sem vender nada, tu vai ser desligado. E a galera vendendo, prospectando. A galera prospectava em sinal. Aí o cara deixava o telefone, não, minha mãe tá precisando, minha tia. Aí eu falei, pô, vou fazer diferente. Eu vou no comércio. Cheguei ali no Flamengo, comecei a bater todas aquelas lojinhas, papelarias, mercadinhos, entrando e conversando com o empresário. E ali saiu o primeiro plano de saúde ali. Era um português, já com idade avançada. Fiz dele da esposa, aí ele me indicou para tia, e fui seguindo. E ali comecei a liderar ranking e comecei a bombar. Daquele período, que foi 3 anos de plano de saúde, aí eu enxerguei o mercado de seguros. Então, todo mundo lá, eu tinha vendedores trabalhando comigo com 15 anos vendendo saúde e que não conhecia o mercado de seguros, só conhecia o mercado de plano de saúde. Aí logo em seguida eu me formei em corretor de seguros, só que tem uma fase que eu quero deixar por último, né? Depois de ter passado por todo esse perrengue ali, nessa dificuldade da passagem dos primeiros 3 anos, me acontece ali um episódio, por sem dinheiro ainda, né? Porque quem me emprestava dinheiro era meu tio, às vezes, para ir trabalhar, era amigos, meu pai pegava emprestado, porque a primeira fase é mais difícil, até chegar à venda do primeiro plano de saúde. E aí, quando eu vendi o primeiro plano de saúde, que a gente pensa, pô, vou ficar rico, porque era uma família de idade, né? Tipo assim, um salário mínimo R$300, 200 e poucos reais. Tu ganhar, porra, R$1.200. Tipo, 5 salários mínimos numa tacada só do dia para a noite. Aí tu fala, aqui eu vou ficar rico. Ainda estou aprendendo, nem conheci daquele plano de saúde para fechar o segundo, demora meses, né? Aí tu fala, não, não vou ficar rico. Não vou ficar rico. Só que nesse intervalo acontece uma coisa que não estava no programa. Sempre apaixonado por esporte, fazia muito esporte, vivia correndo, vivia treinando, vivia pegando onda, e todo mundo daquela geração que não era envolvido em drogas e não tinha grana para usar o álcool como fonte de alegria, o que fazia a gente era namorar. Então, o que a gente contabilizava naquela época para você se destacar? Quantas namoradas você teve? Então era o que eu fazia. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para usar o álcool. Porra, odiava cigarro. Nunca botei um cigarro na boca. A minha galera não usava droga. A única coisa que fazia era namorar, chavecar na praia. Igual os caras vão oferecendo
mate e tal, era eu ali de canga em canga. Era você que a clássica. E aí, Prancha de barra do braço, exatamente. aquele corpinho atlético dando aquele trotezinho. Mas na minha época não era só eu que fazia isso, entendeu? Antes que alguém me julgue, não era eu. A galera toda que era, assim, da geração de esporte, de saúde, tinha essa ferramenta ali para se diferenciar um do outro. Era a namorada. E aí, quando passa essa fase ali. Prospecção, você fazendo vírgula, prospecção outbound. Exatamente. Não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha lead, tem que arrumar lead, irmão. Vai atrás, bate na porta. Era batia na canga. O funil nunca tava vazio ali, meu amigo. Pra prospecção outbound, o funil nunca tá vazio. Só tem que ter ciência, porque dá trabalho fazer um outbound. E vai receber muita porta na cara. Vai. Mas é lei dos grandes números, né? Exatamente. Falo com 100, alguém sobra ali. Mas aconteceu o que nesse intervalo? Me fala. Achou sua mulher? Engravidei, né? Além de ter achado a minha mulher, que é a minha mulher até hoje, graças a Deus, mas engravidei a mulher. E ali tu imagina, sem dinheiro para passagem, iniciando, esposa grávida, ali ainda construindo o que eu faria para o resto da vida, você imagina. Mas ao contrário, já era Deus me impulsionando ali para algo maior. E ali foi a virada de chave. Naquele momento ali eu larguei as amizades, larguei o local onde que eu morava, que eu era o cara, porque jogava bola. Ali eu já recebia para jogar no final de semana, né? Mesmo sem a grana para construir uma família. Mas eu tinha uma grana ali para estar indo no McDonald's, levando a namoradinha no cinema, porque eu já ganhava grana jogando bola. A galera já me pagava para jogar final de semana. E aí tu imagina tu largar aquela galera toda de infância, foi criado no mesmo lugar a vida toda, ir para um outro lugar, morar na casa do sogro, e ali eu comecei a construir a carreira. Ali, eu acho que ali foi o ponto-chave que eu falo. Quem anda com Deus e tem Deus realmente como fonte de fé, ali foi ele já me levando, não foi eu. Foi ele que falou, Fábio, tá na hora de você sair da onde você tá. Você vai vir para cá. Acabou o relacionamento. Acabou tudo. Agora você vai viver para ganhar dinheiro e fazer negócio. E, cara, eu vou te falar uma coisa com... Eu tenho 100% de certeza. Se a tua mulher não engravidasse, hoje tu não teria a empresa que tu tem agora. Com certeza não. Talvez não estivesse com ela Não, também. Não, com certeza não. Eu também acho que não foi tivesse tudo, com ela que impulsionou. foi tudo uma questão e, pô, não foi qualquer mulher, né? Porque a gente sabe quantos amigos a gente tem que casaram 3, 4, 5, 6 vezes. Uhum. E não quer dizer que a primeira era ruim. Só não encaixou. Uhum. Então ali foi realmente algo realmente que... E outra coisa, eu era de Jacarepaguá. A minha mulher era de Seropédica. Caralho. Eu nunca ouvi falar em Seropédica. Misericórdia. Eu tenho amigos que até hoje, quando eu apresento ela, que nunca ouviram falar de Seropédica. Conheceu na praia? Não conheci na praia. Conheci justamente nesse emprego. Ela foi lá para vender um curso de inglês. E aí o gerente não podia atender ela, falou assim para mim, porque eu já estava, entre aspas, ali liderando alguns vendedores mais jovens, e ali ele falou para mim, Fábio, atende essa vendedora para mim e vê se traz ela para trabalhar com a gente. Eu escutei e aí falei para ela, pô, queria te fazer um convite, vem trabalhar com a gente. Aí apresentei remuneração, apresentei produto, falei, ó, vai iniciar um treinamento na próxima segunda, tu vem fazer parte do treinamento. E ela já não estava satisfeita no curso de inglês, ela iniciou lá e começou a trabalhar conosco. Largou o curso de inglês e veio trabalhar conosco. Aí apresentei ela ao gerente, falei, ó, ela vai iniciar o processo de seleção. E ali a gente começou a flertar. E demorou aí... muito tempo, 2 meses a gente estava namorando. Tá. E aí eu fui parar na casa dela em Seropédica. Aí já existia Forte Bands nessa época? Não, aí justamente depois dessa fase, quando ela engravidou, que eu fui morar em Seropédica, que eu estava conhecendo o mercado de seguros, que eu estava me formando como corretor de seguros. E aí como é que paga a formação? Ela grávida. Aí fui morar na casa do pai dela, num quartinho lá separado. Pô, a galinha cantava 4 da manhã, o galo cantava 4 da manhã, meu irmão, era um barulheira danada, mas era o horário também que eu tinha que acordar, não tinha jeito, meu irmão. Porque o ônibus que ia para o centro do Rio passava 10:45. E era o único que tinha nesse horário. E eu precisava chegar antes das 8 para ter indicação. Então era o ônibus que eu pegava para você ver como as coisas se encaixaram. Até o galo encaixou. Até o galo, Pra não deixar ele que dormir. era para ser pavoroso, encaixou naquilo ali, cara. Virou meu amigo, porque a janela era colada no galinheiro.
Então, ele cantava ali e me acordava aqui. Mas era Eu lembrei dessa impressionante. história que eu fiquei hospedado no Airbnb uma vez, só fazendo um parênteses, que um passarinho, cara, ele fazia tipo ninho no ar-condicionado, todo dia 5 horas da manhã. Aí eu lembrava dessa história do galo, cantava às 4 para Cara, ele poder levantar e ir embora. impressionante, meu irmão. E ali, cara, ela grávida, eu envolvido na formação de corretor de seguros, veio o primeiro, assim, site. Aquela região, até hoje, é o maior polo de industrialização de areia do estado do Rio de Janeiro. Porque ali, Itaguaí, Seropédica, você tem ali praticamente mais de 100 areais. E eu vendo aquele movimento de caminhões passando em frente à porta de casa, pô, eu saía 15 passos, eu estava na rua principal. Saía do portão da minha casa, dava 15 passos, era a rua principal, que é a Rio São Paulo, Uhum. né? Que cruza, vai Dutra e chega em Campo Grande. Então ali era um movimento enorme de caminhões. Eu falei, cara, eu tenho que fazer seguro desses caminhões. E aí não deu outra. Comecei a pesquisar quanto que era o seguro de um caminhão. Eu ficava lutando para fechar um plano de saúde de um carro de passeio. Quando eu vi um caminhão representava 15 carros de passeio. Porra. O que que eu fiz? Dali fui andando, não tinha carro. Fui pegando carona com um caminhoneiro, fui parar dentro dos areais. E ali comecei a prospectar, comecei a fechar meu primeiro caminhão, depois a primeira mini frota de caminhões, e ali eu falei, cara, eu tenho que criar um produto exclusivo para essa região. E aí foi quando a gente confeccionou um produto exclusivo para caminhões. E logo depois, mais à frente, uns 3, 4 anos, a gente já começou a trazer esse produto de forma diferenciada. E nesse momento, foi 1 ano e meio depois, a gente criou a Forte Bens. Pô, legal. Ou Então a gente seja, vê. 22 anos, mais ou menos, a gente já estava falando de Forte Cara, olha Bens. que interessante. A gente vê alguns pontos aí, é bem interessante, né? Primeiro é a necessidade, né? Então, eu tenho um livro chamado O Poder da Necessidade. E eu falo que o quanto que ter uma necessidade faz com que você seja mais criativo, você pense mais rápido, você faz, porque tu tem que fazer, irmão. Tem que Mais fazer. Não tinha eficiente. opção, tu é mais eficiente. Então, eu costumo dizer que os momentos que nós mais crescemos na vida foi o momento que a gente botou a mão na cabeça e falou: fudeu, o que que eu vou fazer agora, irmão? Exatamente isso. Esse geralmente é o momento em que o empreendedor ele dá um salto, porque não tem opção. E não ter opção é sempre a melhor opção, né? Então, eu conto um pouco da minha história de comprar um curso de R$ 680 que eu não sabia nem como ia pagar, né? Estagiário, R$ 1.000, estágio, pagava 780 de faculdade, me sobrava 220 e meti numa parcela de 10 vezes de 680. Não sabia nem como ia pagar, né? Mas foi essa decisão que me levou até o banheiro, que aconteceu a história do Pão de Coffee, que virou a minha chave e começou a construção da minha vida, né? Então, são nos momentos difíceis que a gente é forjado, né? Então a gente vê um ponto de necessidade, a gente vê um outro ponto aqui também de estar aberto às oportunidades, né? Ou seja, eu estava aberto à oportunidade, eu estava atento. Mas por que que você estava atento? Porque tu tinha necessidade. Então você estava sempre buscando uma solução, né? Costumo dizer que o inimigo do sucesso é o sucesso, né? E muitas vezes a pessoa acredita que quando a pessoa ganha dinheiro, é muito mais perigoso quem tá duro do que quem tá com dinheiro. Pelo contrário, é mais perigoso para quem tá com dinheiro, né? Muito. Porque quem tá duro, irmão, tá precisando fazer grana, tá precisando fazer acontecer. Agora, quando tu tá com dinheiro, cara, putz. Ando no bom carro, viagem classe executiva, tenho uma boa conta bancária, minha mulher vive bem, moro numa boa casa, tenho uma boa empresa. Se eu não ficar buscando necessidade, eu pipoco, pô. Pipoca. Eu gosto de problema. Eu falo assim, Tem irmão, gente que quando eu até não busca tenho um um problema, eu vou né? arrumar um probleminha, pô. Eu vou arrumar um probleminha. A gente tá indo agora pra São Paulo, né? Só de sala lá, a gente deve gastar 100k mês, porque a gente tá pegando uma sala grande já. Aí do nada pipoca de se fazer uma sala de evento agora. Fala assim, irmão, probleminha, pô. Vambora. E isso faz a gente chegar no próximo nível, né? Então, todas as vezes que a minha vida ela tá muito confortável, eu me jogo pra fora da zona de conforto. Eu vou assumir alguma parcela, eu vou comprar alguma coisa, falo assim, pronto, agora eu tenho que trabalhar. Isso impulsiona muito a gente. Impulsiona E é como muito, você cara. falou, garra e determinação em qualquer história que você for avaliar aí de qualquer empresário de sucesso, ela faz parte da carreira do cara. Total. Agora, em que momento cara, como é que foi o encontro de vocês? Em que momento que vocês juntam forças? A gente se conheceu nessa mesma empresa. Ah, Ele Legal. também participou de um anúncio, né? Viu esse anúncio que eu vi, se eu não me engano, 6 meses depois, ou um pouco menos.
Não, foi menos, 3 meses, né? Por isso 3, que 4 na meses. descrição tá ali 30 anos de amizade. Aí quando você fala de 30 anos de amizade em relação a ele, ele, né? Sem trocadilho, pelo amor de Deus, mas Lá foi onde ele! ele conheceu a esposa, né? E tá com ela até hoje. Um pouquinho, contando um pouco da minha história também, um pouquinho diferente da história do Fábio, que naquele momento ele saiu e criou a Forte Bens. Ali, nesse plano de saúde, era o primeiro emprego dele e o primeiro meu também. E foi assim, tipo, cara, domingo peguei o jornal e falei, cara, eu preciso trabalhar. Eu quero o meu dinheiro, tem que sair para trabalhar. Aí fui para lá também, mesma coisa, a gente se conheceu, o Fábio já estava um pouquinho mais avançado. Ainda tava com o cabelo verde lá, comprido, mas logo depois Já estava aprendendo, já. já Tava mais tosaram ele executivo. lá. Já tava mais executivo, raspadinha a nuca aqui. Não raspei, mas tá Tava presente. preso. Mas Cara, continuo com o meu cabelinho. a gente chegou a ensaiar, ter um escritório ali para começar justamente a trabalhar com seguro, porque a gente só podia falar de plano de saúde. E aí acabou que naquele momento, como o Fábio, né, aconteceu isso que aconteceu com ele, ele foi para a Seropédica, eu falei, cara, agora eu vou então decidir fazer faculdade. E aí a gente se distanciou, ele construiu a história linear, de quase de mais de Uhum. 25 anos aí até hoje, e a minha história de lá para cá, ela sempre foi com várias alternâncias, né? Então, Sim. para não ser uma história muito longa aqui, eu vou encurtar ela, mas ali eu me formei, fiz uma faculdade de arquitetura, fui trabalhar com construção civil, trabalhei quase 15 anos com construção civil, O Vini quase formou em arquitetura, é. existiu no último período. E aí, por conta disso, né, trabalhando com construção civil, ali já, sei lá, uns 10 anos depois, a gente acabou se reencontrando ali por uma interseção de um cliente. Aí a Caramba. gente criou o nosso primeiro negócio, vamos dizer, segundo negócio, né, porque o primeiro foi o escritório lá atrás, na área de logística, para atender uma demanda específica que tinha lá no momento. A gente construiu esse negócio terminou porque acabaram as obras, enfim, tentando acelerar um pouquinho a história, mas depois eu tomei a opção de morar fora, tive a oportunidade de morar fora, morei 3 anos no Texas, aí trabalhei com a área de logística lá, foi pô, super interessante assim, também de uma experiência, né, de você estar fora em outra cultura, conhecer outras pessoas. E aí depois disso, quando eu voltei, o Fábio estava num momento da Fortemente que ele estava mudando ali um pouquinho ali naquela época de 2018, 2019, ali antes de pandemia. Aí a gente acabou trabalhando junto de novo, falou, cara, me ajuda a estruturar minha área comercial, vamos fazer. Eu trabalhei como executivo ali na área comercial, a gente construiu ali, ele mudou de patamar, mudou toda a estrutura da corretora naquele momento. Depois disso, o mercado mudou um pouquinho, aí eu fui para um desafio na área comportamental, que eu sempre tive muito interesse, estudei muito, e acabei indo morar em São Paulo. Aí fiquei ali mais ou menos uns 2 anos em São Paulo. E agora, recentemente, eu falei, cara, eu acho que tá na hora da gente tá junto de novo e tal. E a gente veio, né? Eu vim para cá de volta para o Rio, a gente está junto hoje de novo. E aí é justamente nesse momento que a gente está construindo esse novo patamar para Forte Bens, onde a gente está levando ela não só para ter uma estrutura mais, vamos dizer assim, com um olhar mais 360, né? E levando isso para um outro patamar, inclusive de faturamento. Esse faturamento desse ano que a gente vai bater é um faturamento acima dos outros anos, né? Considerável. E aí agora, para o próximo ano, a gente já está vindo com essa proposta educacional para elevar o grupo para outro patamar e abrir outras frentes também. Legal, a gente vai te falar sobre o educacional. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, sincera, né? Vocês são caras comerciais, né? Totalmente. Vocês se criaram no comercial, vendendo da raiz ali do A comercial. raiz do comercial, que ele falou da gente estar ali Isso. na Avenida Atlântica, lembra? Vendendo, panfletando Na no sinal, raça, na sol, meu irmão, na raça. raça. Cara, eu queria um feedback de você, mas o Patrick tá mais ali inserido, né? Eu não sei se o Fábio tá mais inserido, mas o Patrick tá ali, eu vejo sempre no grupo sendo você mais movimentando ali. Cara, queria que você desse um feedback da questão da estrutura comercial, dos processos comerciais que a Full Sales tem, né? Você que é um cara que veio do comercial, é importante a gente escutar, porque uma coisa é eu agradar uma pessoa que não sabe de nada. Outra coisa é agradar uma pessoa que já tem conhecimento sobre aquilo. São dois mundos completamente diferentes, né? Então, me dá um feedback, cara, sincero. Deixa eu até iniciar, porque eu achei Full Sales no Instagram. Porque eu já estava procurando, justamente, como eu te falei lá atrás nos bastidores, eu já tinha feito G4, eu estava querendo alguém que nos acompanhasse no passo a passo. Eu e Petro estava buscando. Aham. Petro já tinha encontrado uma outra companhia, já estava conversando. Aí eu achei Full Sales, aí ficou ali dentro do nosso negócio para checar.
E ali, quando ele bateu o papo, o primeiro papo foi com quem? Não, foi com a. Alex, Foi com Nando, Lohane, Não, foi um papo por WhatsApp, mas já no call ali, a Larissa, eu lembro bem, Lari. a Larissa trouxe a gente e o Vini participou. O Vini Legal. entrou de casa. Isso, eu tava nesse O dia. Vini Vini entrou. entrou. E o Vini até falou, ó, se fechar, vai vir aqui em casa, a gente vai trocar uma ideia e Pô, eu tal. não falei, falei mais com o e Vini, a gente agora não tu fechou por causa lembrou, disso, cara. não. Tu lembrou A gente bem não falou agora. mais, então Eu deixa não público esqueci, aqui, não! que tá Tu gravado. lembrou bem demais. Pô, Vini, gente boa, cara. Moleque, Pô, gente. Aí a gente bateu o maravilhoso. papo, agora tu lembrou, pra mim eu não conhecia o Vini, Não, cara. foi o Vini, ele Pô, foi o Vini quer primeiro saber de papo. trabalhar, Vini tá em Bali, Dubai, não quer Pô, saber de eu acho que trabalhar. nem a Larissa sabia que ele ia entrar. Falou, me coloca aí que eu quero Pô, entender a e história na deles. hora eu falei, caramba, o cara tá querendo um negócio que eu quero, Uhum. né? Quer fazer acontecer. E ele bateu na mesa e falou, meu irmão, vamos junto nessa que eu vou te ajudar a fazer acontecer. E o anúncio que ele me mandou foi um anúncio do Vini, que ele abre a tela e mostra o fluxograma assim e Sim, tal, não sei o dashboard quê. dele Que era todinho ali, é. de vocês que roda pra caramba. Foi Legal. esse que ele me mandou. Esse anúncio dá bom demais. O pessoal adora ver isso. Converte Isso, muito, bacana. exato. Então, eu falei, pô, é o que eu quero. Aí nesse bate-papo aqui, eu falei, agora eu tô saindo de cena, Petri toca. Mas tudo começou ali, pô, como é importante Inclusive no o CEO call, tá ele dentro do saiu, negócio. ele me mandou uma mensagem, irmão, você que decide. Se você decidir entrar, a gente tá dentro. Se não decidir, a gente tá fora. Porra, aí ele foi pro aeroporto, sei lá, se tinha algum compromisso, eu não lembro Eu o que tava que- indo para algum lugar realmente. Mas por que eu deixei a decisão com ele? Porque a gente tinha acabado de colocar 200K num programa que não emplacou até agora, inclusive não emplacou. Depois Uma me conta empresa no do bastidor. Sul, vou contar nos bastidores e aí a gente Não, não, foi uma ferramenta que a gente uma colocou um ferramenta, CRM não foi um exclusivo, programa, personalizado. 200K. É. foi 200K que a gente tinha colocado. Caralho. E a gente já vinha de um outro programa que não tinha dado certo. Inclusive, com hoje a outro gente usa o head. CRM da Full Sales. É. Até o CRM de vocês a gente está usando. Teria economizado 200 mil esperando. E não rodou até agora, entendeu? E do Full Sales, em 15 dias a gente colocou para rodar, já está E rodando. aí, pô, cara, eu achei a ferramenta. Talvez se ele tivesse achado e eu tivesse entrado naquela reunião, eu ia falar, não, segura aí. Mas, Aham. pô, eu achei a ferramenta, passei para ele. Porra, chegou o cara na hora, o CEO entrou e falou, meu irmão, eu tô contigo. Porra, eu falei, cara, exatamente como eu faço no meu negócio, ele estava fazendo no dele. Legal. E ali mostrou seriedade. Eu falei, cara, o programa parece ser sério. E aí, pô, casou tudo, porque todas as reuniões que Petri teve, nenhuma baixou energia, só foi aumentando a energia, né? Você falava para mim, pô, tive mais uma reunião, top demais, mas eu já tinha dado o aval ali, meu irmão, tá contigo. Se tu quiser bater martelo aí, a gente acabou de sair de uma A despesa, gente vamos entrar em divide outra. muito as decisões para entender. Mas ele falou, cara, é tu que vai tocar. Então, se você estiver dentro, eu tô contigo, vambora. E aí, naquele momento ali, o Vini passou essa segurança, porque ele conseguiu enxergar umas 2 ou 3 coisas do nosso negócio, que ele falou, cara, isso aqui. E olha que depois, eu acho que você deve receber isso direto, né? Mas depois, quando a gente está ali no momento de tomar a decisão de contratar o programa, a gente não tem ideia do universo que é isso, né, cara? Porque, cara, isso já te dando um feedback é uma das coisas que mais me agradam e me trazem segurança. A quantidade de opções e de ferramentas que a gente tem ali dentro. Uhum. Cara, tem coisas ali para o meu comercial, para os nossos comerciais hoje que inclusive quando a gente contratou, acho que foi julho, né? Em agosto a gente bateu um recorde de venda de consórcio. A gente vendeu só no mês de agosto o que a gente já tinha vendido no ano inteiro. Com 2 ou 3 estruturas que o Lucas me ajudou a montar ali, a gente replicou um mapa mental Foda, com cara. toda script e tal, não sei o que, toda estrutura. Então posso dizer que basicamente deu ROI já. Ali em agosto já estava pago. E aí agora com esse programa que a gente está montando, cara, pô, o que vocês estão abrindo para a gente de universo ali, de nível de estrutura, até um apoio para contratar, entender quem é a pessoa certa para estar naquela posição, organograma, pô, isso para a gente está fazendo muita diferença. Então, é, já deu ROI ali, como eu falei, em agosto. E a gente já está imaginando, cara, que para esse programa, para o ano que vem, Cara, eu lembro do depoimento de vocês, porque eu uso direto, né? Eu lembro tu falando, né? Em 3 meses, né? Esse mês eu faturei que eu faturei em 3 meses, né? Não, Em na um verdade, mês. em agosto, que foi logo no primeiro mês subsequente à Faturamos um contratação, ano. foi a venda de um ano. Vendemos mais de 10 Que milhões de consórcio em loucura, um velho. mês. A gente tinha vendido até julho 10 milhões em consórcio. Aí, em agosto, a gente vendeu 9 milhões, quase 10 milhões. Que Só em loucura, velho. agosto. E aquilo ali, cara, foi o seguinte, foi interessante porque algumas estruturas que eu troquei com o pessoal da Full Sales me levaram para um desafio, não só comigo mesmo, mas para desafiar a equipe. A gente tem 11 comerciais hoje, né?
só de vendedor. Uhum. E eles não enxergavam isso. Eu falei, cara, eu vou mostrar para vocês que é possível. A gente foi lá e pum, porrou 10 milhões. Eu falei, agora isso já está dentro deles, já viram. Pronto, Depois de agora, ter vendo uma vez que desver, vendo, desver. É entendeu? porque é difícil, né? Imagina você, vendedor de plano de saúde. Como é que eu faço você virar vendedor de consórcio? E o outro, vendedor de seguro de carga. Como é que eu faço o cara virar consórcio? O outro, vendedor de frota. Como é que eu faço virar consórcio? Porque o cara já tem ferramenta suficiente com o que a gente entrega para o mercado de autofrota, cliente suficiente. Tanto é que a nossa corretora, para você ter ideia, a gente ainda não tem um plano de prospecção ativa. A gente está construindo. Você imagina, quando a gente fala de produzir 1 bilhão em 3 anos, a gente não está tirando um número Da cabeça. impossível ou da cabeça. Né? A gente só em estruturar e triplicar o número de negócios com ações externas e parcerias como essa com vocês, a gente pode até diminuir esse tempo para construir 1 Isso bilhão. lá, a prospecção antibática que vocês vão fazer, tem lá o material, tá Tem, tudo. não, então exatamente. A gente Eu acho começou a Full Sales com prospecção outbound, né? Começou eu e o Vini um sonho. Cara, lista de nome, nunca falha. Lista de nome, 100 nomes, prospecção. A gente fez no primeiro mês de Full Sales 683 mil. Com prospecção outbound. Vendendo o produto high ticket. Porque na época a gente tinha o produto de estruturação comercial, que hoje a gente não vende esse produto mais. Era 220 mais 10, mais 9% do que eu gerasse extra no teu caixa, né? E que a gente começou vendendo esse produto. E uma das coisas que você falou é interessante, porque tu viu que, cara, se eu vendo seguro, eu ganho X. Se eu vendo o plano de saúde, eu ganho X. Se eu vendo um seguro de caminhão, ganho 10X. Vou gastar minha energia no seguro de caminhão. Até porque E era às vezes, sozinho, né? e o mais louco é que às Mas vezes a você- pessoa ela pensa que é mais difícil vender o seguro de caminhão do que o plano de saúde, só que é o mesmo grau de dificuldade. Venda. É o mesmo grau de dificuldade, só que ela fala assim, não, pô, se eu for vender isso aqui que eu vou ganhar comissão muito alta, isso aqui é difícil de vender, eu prefiro ficar no mais fácil. Só que é o mesmo grau de dificuldade, cara. Só que, e às vezes é até menos. Por quê? Porque quando você Também. fala de plano de saúde, que tem um monte de corretor que vende plano de saúde, e o seguro de carga ou frota tem menos gente que entende, apesar do trabalho, o consumo de tempo parecer ser o mesmo, mas a facilidade de encontrar o cliente e ele entender que precisa de você é muito melhor. Não, e também ali você tá com de um lado você tá lidando com B2C, do outro Sim. lado você tá lidando É com outra B2B. tratativa. A cabeça de tomar de decisão do B2C, da Dona Maria, do Pedrinho, do Joãozinho, muitas vezes ele tá pensando no dinheiro que ele vai ter que comer no mês ou que é da conta que ele vai pagar ou na parcelinha da geladeira e da televisão que ela precisa comprar. Do outro lado, você tá lidando com o empresário que faz conta. Exato. Conta matemática. Quanto é o investimento, quanto que eu possa bater de prejuízo, tal, dependendo quanto que eu abato de imposto, cara, Não faz sentido. Assina a caneta e toma. Então a conta é diferente quando eu tô lidando com o empresário do que quando eu tô lidando com o B2C, né? É que nem quando eu chego lá para fazer uma conta, né? Você deve ter feito essa conta de padeiro. Ah, parcela é tanto. Tá, se eu vender 2 seguros a mais, essa parcela tá paga. Assina o cheque. Entendeu? O nosso negócio é virar o mindset do empresário. É só isso. Né? Porque todo seguro é um investimento. Fala mais sobre isso, porque tem gente que fala que sair consórcio é maluquice, que seguro é Exatamente. A gente veio doideira. até batendo um papo no carro Tem esse e mito, né? falando sobre isso. A nossa geração teve uma marca muito negativa no consórcio. Né? A geração do seu pai, a geração do meu pai, inclusive o final da nossa geração, porque o consórcio era vendido para pessoas que queriam resultado de imediato e naquela época o consórcio ainda não tinha toda a sofisticação que tem hoje no produto. Então ficou negativo. Por exemplo, estava até brincando com ele, a cada vídeo que a gente sobe, independente do número de leads que gera uma série de pessoas lá falando que não conhece o produto, que é um produto que nunca vai ser contemplado. É mais fácil ver pé de cobra do que ser contemplado num consórcio, quando a gente sabe que na prática o produto é totalmente diferente. Você vai ver
o perfil da pessoa, pessoas acima de 40 anos, fazendo esse tipo de Ele comentário. tem essa Que já cabeça. tiveram uma passagem, provavelmente já compraram um produto de forma errada e Pegaram aquela pessoa, aquele vendedor que só empurrou, né? Só dizia a exatamente, comissão, né, cara? E hoje o consórcio, ele abre um leque muito grande. Vocês, por exemplo, estão investindo pesado agora, né, na compra de sala, na construção de uma sala de investimento, de eventos, como você combinou conosco. Hoje eu tenho um consórcio aqui com uma ferramenta fantástica para você fazer isso sem descapitalizar. Você está usando o dinheiro das companhias de consórcio sem os juros, apenas com uma taxa, e eu tenho vários modelos de negócio para fazer com que esse negócio chegue ao seu alcance já no primeiro mês, diferente do que imaginam. É tudo a capacidade que o empresário tem de investir. É a mesma coisa quando você fala assim, eu não pago plano de saúde para os meus funcionários porque eu estou colocando muita grana. Pô, já fiz conta aqui, Fábio, pagar 40 mil, você imagina, eu estou com a despesa alta, eu vou pagar 40 mil, foi naquele bate-papo que a gente teve, que é exatamente o contrário, você retém o talento, porque normalmente quando tu chega para falar com o empresário hoje, se ele não tiver ali no momento bom, ele está levando, ele quer ouvir você, mas ele fala, Fábio, eu quero uma solução, porque eu quero o plano de saúde, mas não posso aumentar a minha despesa. E aí é justamente essa virada de mindset no nosso bate-papo com ele, nessa construção do produto que a gente vai ofertar para ele, que ele começa a enxergar que ele falou, pô, eu tenho que mandar 40% embora. Então, talvez seja a hora. Você vai reter seu talento sem precisar aumentar o salário dele, vai entregar para ele um produto que ele vem esperando há muito tempo, e aí não dá outro. O cara faz uma limpeza na casa, a gente ajusta. Tu está com quantos funcionários para mandar embora que tu não mandou ainda? Cara, eu tenho que mandar 30% da minha equipe embora. O investimento é X, ainda é muito menor do que esses 30% que você vai mandar embora e essas pessoas que você não pode perder. Porque normalmente eu começo essa conversa quando o empresário me chama para implantar um plano de saúde diminuindo despesa, é quantas pessoas tem no seu negócio que são indispensáveis. Boa. E ali a gente já começa a mostrar para ele justamente quem ele não pode perder. E essas outras pessoas que você falou que você está pensando em mandar embora, são quantos? E aí a gente encontra justamente a brecha para implantar o plano de saúde, para ele não perder o talento e justamente fazer a limpeza onde tinha que fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina que eu quero fazer um investimento em consórcio. Eu não tenho, tipo assim, eu não tenho pretensão de comprar um imóvel agora. Ou de comprar um carro. Com esse cara aqui. Né? Não tenho pretensão zero. Mas, cara, eu quero investir. Botar um dinheiro lá. Ficar botando dinheiro lá. Cara, isso é bom, não é? Porque tem lado A, lado B. Né? Tem gente que fala assim, cara, isso é ruim. E tem gente que fala, cara, isso é bom. E aí eu queria que você fosse totalmente sincero, prós e contra. Por que é bom e por que não é, em que momento é bom e em que momento não é. A grande diferença, Yuri, que é o que a gente está falando aqui, que lá no passado, consórcio, tem muita gente que tem essa imagem negativa do consórcio, é porque no passado o consórcio ele era vendido com uma coisa pronta, uma receita de bolo igual para todo mundo. E o que diferenciou o consórcio daquele tempo para hoje é o nível de sofisticação e de possibilidades que um consórcio tem hoje como ferramenta de mercado financeiro. Eu ouso dizer que no mercado financeiro hoje o consórcio entra uma relação de segurança e resultado é a melhor ferramenta que existe. Uhum. Então você vai falar assim, pô, meu objetivo hoje é comprar um imóvel. Meu objetivo é comprar um terreno e construir uma casa. Meu objetivo é apenas investir. Meu objetivo, inclusive, a gente estava falando disso no carro, é alavancar. Porque eu sou um cara que tenho mais de 40 anos, tenho mais de 50, mais de 60 e não construir patrimônio. O consórcio te permite acelerar esse tempo de aquisição, porque você consegue usar uma alavanca. O que é a alavanca? Por exemplo, vamos dizer que você compre uma carta de consórcio de 500 mil apenas para investimento. Você não vai comprar uma casa, você vai investir. E aí você tem lá uma carta de 180 meses, 500 mil reais, você vai pagar mais ou menos aí uns 2 mil reais de parcela. Tá. E tá lá o teu investimento. Falou, durante 180 meses, 15 anos. O padrão. 15 para imóvel, né? Pra imóvel. Pode ser 120, 240, enfim. Mas 180 ali é um bom prazo. E aí no terço do caminho, vamos dizer ali, com 60 meses, 5 anos, você foi sorteado. Quanto que você tirou do bolso? Em 60 meses, você tirou 120 mil. Tem uma carta de 500. E tem uma carta de 500. Então, que pode vender. Aí que tá.
com apenas 120 mil, você acessou 500 mil de crédito. Aham. Aí você tem duas opções. Você manter esses 500 mil aplicado no próprio fundo da administradora, te rendendo 1% ao mês, que vai te dar 5 mil reais, Que paga parcelas da ROI. Da ROI. tá ruim de 3 mil reais. Conta de padeiro, 3 mil. Ou você pega esses 120 mil e vender essa carta contemplada para alguém que quer comprar a casa e receber um ágio ali de 30% até 50%. Ou seja, você pagou 120 mil, você tem mais uns 50, 60 mil de ágio. Ou seja, você catapulta o seu dinheiro em 5 anos. O que você tinha 120 e virou 180. Você teve 50% em 5 anos. Quer outra? O cara pega ali, compra um estúdiozinho em São Paulo, bota no Airbnb. Exato. Exatamente. E muita gente faz isso. Então, Muito, a gente tá tem muito crescendo a gente muito. tem um corretor de imóveis, parceiro nosso, que só vende imóvel para investidor, né? Na planta e aí constrói e tal. Cara, ele usa o consórcio não só para o cara, para ele fazer a venda do imóvel, mas para também ele ganhar com o consórcio. E aí ele leva para o cliente uma solução completa. Por quê? Uhum. O cara, por exemplo, fosse comprar à vista. Isso também é uma outra forma de você alavancar seu dinheiro. Vamos dizer que se fosse comprar um imóvel de R$1 milhão. Aí você tem o dinheiro à vista. Ele falou, não vamos comprar esse imóvel à vista. Pega 700 mil, ou seja, 70% desse dinheiro, contempla uma carta e 30% põe no banco rendendo juros. Uhum. Com esses juros, você paga a carta e ainda fica com um imóvel de 1 milhão. Então, ou seja, você tinha 1 milhão, agora você tem o imóvel de 1 milhão mais 300 mil que está no banco. Legal. Então, você alavanca o seu capital, entendeu? Cara, tem um corretor conhecido meu que ele vende casa em Mangaratiba, ali no Porto Belo. A gente fez um encontro do High Sales lá, e aí, inclusive, quero convidar vocês, cara. Porra. 16, 17, 18, 15, 16, 17 em São Paulo. Vou passar para vocês. Janeiro, né? Janeiro. Vai ao encontro do grupo acima e eu vou levar uma galera boa lá para palestrar, né? Uma galera boa lá que depois eu falo para vocês off quem eu provavelmente consigo levar. E aí, cara, ele falou para mim que a galera que ele vendeu uma casa para uma artista, na casa acho que foi 30 milhões, e ele falou que eles compraram a casa com uma pilha de carta de consórcio. Que o contador dela fez uma estratégia que falou, Yuri, era uma pilha, era uma porrada de carta de consórcio. Né? E aí, é interessante. Qual a estratégia que está por trás disso? Um outro imóvel. É. Um outro imóvel, porque o cara não coloca dinheiro, usa o imóvel de garantia. Dependendo da operadora, você nem precisa transferir o imóvel entre família. Por exemplo, eu posso hoje fazer uma operação dessa, fazendo a compra do imóvel no nome do meu filho. Com o meu imóvel de 5 milhões, alavancar capital para ele comprar um de 5. E a gente, com a parcela sem juros, duplicou o patrimônio para 10 milhões. No caso entendeu? Então, assim, vocês, por exemplo, eu não sei o nível de patrimônio, eu quero ir para um prédio próprio. Hoje, por exemplo, eu consigo desenhar um programa para você hoje utilizar os imóveis que você tem como garantia, o mínimo de capital e comprar o outro imóvel com o valor agregado da companhia. Com o dinheiro que estava imobilizado, você dá liquidez para ele para investir no outro imóvel. Às vezes a pessoa dá uma cagada de ser contemplado muito rápido. Qual é o cara que mais foi contemplado mais rápido? Da minha irmã, pô. Você sabe, não? Não. A história da minha irmã, não? É da Flávia? Mas sempre tem o cara que vai ser o primeiro a ser contemplado, né? Meu pai foi contemplado 3 vezes. Os 3 primeiros carros que ele comprou, ele foi contemplado com menos de 6 meses. Uns 3. Da minha irmã, ela na época, a gente tinha uma financeira, há muitos anos atrás, que o consórcio dela, quem pagava era essa financeira. Essa financeira faltou, não pagou, ela foi sorteada. Automaticamente perdeu. Pô, ela chorou muito, porque ela estava iniciando comigo e ela precisava de um carro. Aí ela chorava. Eu falei, fazer o quê? Ela não pagou, cara. Queria matar a financeira. No dia seguinte, briga com a financeira. Eu falei, não vai adiantar, não vai trazer seu carro. Ela não acredita, agora já era. No mês seguinte, contemplada de novo. Impressionante. Parece história. Quanto tempo? Era pra ser... isso deve ter mais ou menos uns... Não, mas foi contemplado em quanto tempo? No mês seguinte. Não, então, mas na primeira assembleia que ela foi contemplada? Na primeira assembleia, ela foi contemplada nesse mês.
Não, A então, mas financeira esse não mês que ela foi pagou. contemplada pela primeira vez, era no início do Ah, consórcio tá, dele. não, estava na segunda parcela, foi contemplada na segunda e na terceira. Já pensou a financeira não tivesse Ah, de novo? Aí ela foi lá e pagou, né? Tá, brincadeira. aí ela ia Isso cometer daí um foi pra crime. empresa, pô, na reunião geral, ó, ia ser, paga antecipado logo de uma vez, não sei o quê, pô, que foi incrível. Eu também nunca vi Cara, que história como legal. essa. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi a maior cagada que vocês cometeram como empresário? Aquela que tu falou assim, cara, eu caguei, mas caguei com vontade. Eu não posso falar cagada, mas na segunda parceria nossa, foi um negócio muito pesado. A gente não tinha cacique para estar no negócio. Uhum. O negócio era maior do que a gente, entendeu? Mas é como você falou, garra, determinação, vontade. Eu usei, na época, o capital da Forte Bens, né? Que a Forte Bens tinha construído ao longo dos anos, né? O relacionamento, e a gente pegou financiamento até onde não dava. Ele pegou com o pai, eu peguei com Putz, um amigo, eu peguei com o banco, ele pegou com o banco, e a gente foi juntando dinheiro, até o negócio caber. Como todo negócio que você sabe que apanha, e não foi diferente da gente. A gente comprou alguns caminhões fiado, na verdade foram 10 caminhões que a gente comprou fiado, e aí você imagina quando você descobre que o negócio não era para ser feito com caminhão próprio e com terceirizado. Você com 10 caminhões, 10 carnês de 5 mil na mesa, aham. 50 mil por mês, e você descobre, alugamos galpão. A gente chegou a quantos funcionários na época? 70 e poucos. 70 e poucos Mas funcionários. essa que é a diferença da história. O Fábio começou a história dele lá no planinho de saúde, fundou a Forte Bens e veio até hoje. Ele nunca quebrou. Eu já passei por alguns negócios e já quebrei 2 vezes. E esse negócio que a gente teve junto, inclusive que a gente não quebrou, mas eu A gente tinha andou no quebrado antes. penhasco, a gente andou no penhasco. Eu tinha quebrado com 300 funcionários na minha época de construção civil, Caralho, 300. na época de Lava Cara, como é Jato que e foi a tal. tua cabeça, velho? Ah, meu irmão, Porque eu não assim, sei pra como um que eu tô em pé homem, tu até era hoje, pai de mas família já? Era casado? tinha uma filha já. Eu tenho Cara, 2, né? pai, marido, provavelmente provedor da tua casa, É, o quebrar problema é e que deixar você 200, envolve muita 200 gente pais de nisso, família e né? mãe de família na rua, É, por Imagina. causa da própria incompetência, né? é. A cabeça da pina, né? É. E Principalmente a gente aí, como cara, homem, né, cara? é um processo que você aprende na marra. E quando a gente teve esse negócio, sei lá, uns 5, 6 anos depois, só não virou essa cagada que você queria que a gente dissesse que foi a maior cagada, porque foi uma cagada a gente fazer isso. Foi. Mas essa foi uma cagada, só que ela não virou uma cagada porque eu falei, Fábio, a gente vai quebrar. Ele, não, tá maluco, tá tudo convergindo pra gente ter mais obra, mais, né? O traumatizado Aí eu e falei, o outro não. sem trauma. Aí dos 70 funcionários, cara, em um ano a gente mandou todo mundo embora, foi migrando para o modelo híbrido. Uhum. Ao invés de CLT, caminhão próprio, a gente foi vendendo os caminhões e terceirizando a operação. Aí, depois de um ano, aí a gente começou a ganhar dinheiro. E aí Hoje esse depois. negócio tá de pé ainda. Não, porque foi uma empresa que a gente montou Ah, para atender a obra das tá. Olimpíadas. Ah, tá. Uma empresa de logística de transporte de materiais. Então a gente tirava entulho ali das obras do metrô, Uhum. levava para os Botafora, que era lá na região de Seropédica, e de lá trazia areia para a construção. Era uma logística em dupla mão, na mão dupla. Levava e trazia. Nossa empresa única uniformizada, com caminhões com logo, as outras empresas tudo largada. Ganhamos um livro da prefeitura de, porra, uma das melhores empresas para participar da obra. A gente passou por toda aquela fase, sabe? E aí, quando a gente começou novamente a se levantar, o que que todo mundo já imagina? Pô, o cara está envolvido com Lava Jato, está envolvido com isso, está envolvido com aquilo, mas a gente sabia o quão era difícil estar naquele momento e todo mundo pressionando a gente. O que acontece? A nossa operação era muito grande. A gente tinha mês de pagar 500 mil de óleo diesel. De óleo diesel. E aí a gente arrumou um cara que confiou na gente, que é parceiro nosso, cliente do Grupo Forte Bens até hoje. O cara vendia fiado. Depois a gente analisando, né? Não vendia nem pro meu pai aqui, se eu fosse o dono do posto. Eu não colocaria 500 mil, porque ele quebrava se eu não pagasse. É. Ele falou para mim, Fábio, se tu não pagar, eu quebro. Só que eu já estava rodando a operação. Pô, eu tinha que ter falado isso antes, Paulo. Para mim, tu era multimilionário. 500 mil era uma cosquinha para você. Ele, não, eu quebro. Eu falei, porra, eu quebro 5 vezes, não quebro uma vez só, não. Aí ele, caramba, meu irmão, porra. Da Caraca. forma, porque a gente fechou negócio sem contrato, né, Pedro? Pelo relacionamento que eu já tinha com negócios de caminhões e tal, com seguro dos caminhões. Ele fechou com a gente assim, tá fechado, pode ir. E a gente pagava 45 ou 60 dias.
Não pagava igual eu recebia da obra, né? A obra sempre pagava 60 dias. Cara, Caraca, o cara ficava se com tu aquele pega um dinheiro, mau caráter, tu ficava com aquele destruía. dinheiro flutuando, cara. Uma loucura. E quando a obra falava assim, ó, talvez a gente não pague hoje, pronto, esquece, não vai dormir mais. Era Cara, 500 mil de óleo diesel, mais 500 da operação, e a gente com um escritório no margem de Leblon, quanto? Pequeno, a margem da pequena, operação margem 5%. pequena, 5% da Mexia operação. com Tá dinheiro pra maluco? cacete e ficava com Uma muito pouco. loucura, uma loucura. Alavancagem altíssima, risco altíssimo pra sobrar loucura. 5%. Mas hoje, Andava Yuri, na linha da merda mesmo. É, e aí você vê, o que que é a grande cagada? A grande cagada é você tem uma empresa sólida, constituída e tal, e você vai se meter em outra coisa. Porque ele falou, pô, tu tá aqui fazendo full set, tu vai abrir uma academia. É. A gente foi se aventurar num mercado Cara, o diferente. pessoal adora fazer essa porra, tu sabe, né? adora, adora. Quando eu faço a pergunta pro empresário, cara, Essa é a grande cagada. fui abrir um restaurante, fui abrir uma Fui ajudar pizzaria. meu irmão que era chefe de cozinha, Caralho, então aí, foi mas abrir um por que tu restaurante foi abrir um pro sonho dele e restaurante tal. ali? Não sei, pô. Na minha cidade não tinha um restaurante bom. Falei, vou abrir um restaurante. Ô, Yuri, Falei, mas eu acho que caralho. a cagada não está nem em abrir outros negócios. A cagada é você envolver a empresa que está triunfando em novos negócios, Porque o porque gênio você vai te começa a acontece, ficar né? imbatível, né? Você começa a falar assim, pô, eu sou o cara, eu Tem faço um o monte de negócio, Midas. eu faço a coisa acontecer. E não faz. Eu penso o seguinte, quer abrir um novo negócio? Pega 30% do que você tem aqui, monta um novo negócio. Nem 1% a mais. 70% está preservado. Agora, quando você começa a mexer no capital dessa empresa para construir outro negócio, você coloca em risco o que está dando certo sem saber no que está dando. Geralmente por aquilo que você falou, né? Pô, quando você não tem, não dá o valor, não precisa, a gente sabe que tem aqui o grupo que se der merda vai bancar e paga e cobre e tá tudo certo. Aí você acaba. E se der merda lá, eu tenho um dinheirinho aqui. Exatamente. Só que aí o problema todo é que começa a merda a aumentar, chega num nível que esse negócio já não paga. Que era o que estava acontecendo lá. Por quê? Primeiro, tive que tomar crédito. Tomar crédito gera parcela. Diminui o seu crédito, né? E aí, o que que tu imagina? Pô, meu negócio hoje fatura 1 milhão, não vai faturar 500. Só que a gente estava numa crise econômica que o grupo Forte Bens, que faturava 1 milhão, começou a faturar 500. Só que o capital já estava envolvido lá dentro. E sem dizer que vocês também tiraram o foco da empresa, né? Ah, isso aí é Porque se inevitável. tu Isso tá aí é aqui, tu tem inevitável. uma empresa ali que você tá na corda banca bamba com risco de dar uma merda federal, cara, a tua energia vai estar ali. Mas independente disso, eu acho que mesmo a gente tendo andado bastante tempo ali, assim, com a corda no pescoço, ali na pontinha do penhasco, o negócio ele tinha capacidade, sim, de virar e virar positivamente. A nossa empresa foi uma empresa constituída por muito pouco tempo, a gente ficou muito conhecida dentro do mercado, porque a gente já foi para uma obra muito grande, não era qualquer empresa que tinha capacidade de pegar aquela obra. A gente se uniu a um parceiro nosso, que também Uhum. estava envolvido no grupo Forte Bens. Aí ele trouxe muita expertise para dentro do negócio e a gente ia começar a ganhar dinheiro quando entrou o Lava Jato. Se não entra o Lava Jato naquele E período, era o imponderável que eu falei, cara, a gente vai quebrar. Não, mas não tem porquê. Se não entra a Lava Jato, a gente teria continuado a fazer obras em São Paulo, metrô de linha laranja, outras coisas. Aí eu falei, cara, mas a gente precisa estar preparado, porque se der uma merda, a gente sabe de onde vem. Essa foi a primeira merda. E da outra que ninguém esperava foi a pandemia. pandemia. Então imagina, você está inchadaço e vem uma pandemia. Foi o que aconteceu com a gente em 2015, 16, que foi o término abrupto da obra e a não continuidade das outras obras que estavam todas no Quando radar. estourou a pandemia, vocês estavam com esse negócio? Não, já tinha. Ainda bem. Eu Porra! estava voltando dos Estados Unidos. Se vocês tivessem com esse negócio, vocês tinham se arrebentado inteiro. Muito, foi o que eu falava pra Porque ele. ali vocês estavam alavancados pra cacete, não tinha estratégia digital pra Não tinha. resgatar isso. Já era A 13, A Forte Bens 14. tem. É. Continua falando pelo cara pela internet, pelo digital, e todo mundo Exatamente. com medo, precisando de um plano de esquerda. Imagino que teve o aumento de plano de saúde, aumentou Não, nessa aqui época. foi o contrário, né? A Forte Bens, quando o Petri se distanciou, foi porque caiu a Forte Bens, né? Uhum. Quando rompeu lá, a Petri ainda ficou um tempo navegando ali, mas caiu, o Petri falou, cara, vou para fora. E Aham. aí Petri foi, a gente ainda estava capitalizado do negócio, porque o negócio ele conseguiu pagar as contas e ainda deixou a gente capitalizado. Só que, porra, a Forte Bens estava faturando muito baixo. Quando a pandemia veio, ela teoricamente, se a gente não tivesse parado com o Lava Jato, era certo, pararia com a pandemia. Uhum. E aí a Forte Bens voltou a decolar. Porque também teve esse movimento que eu falei, Fábio, aqui na empresa de logística, com 70 funcionários, a gente de 70 funcionários saiu para 3, a gente veio para 3 só. O resto tudo terceirizado.
ele também estava inchado na Forte Bens. Falei, cara, tá na hora de enxugar. Teve essa Não, mas mudança, né? também, então, aí se não tivesse feito isso, a pandemia teria batido lá. Aqui, né, É. na Forte Bens. Cara, por isso que é bom tu ter um sócio traumatizado, né? Tu tem um sócio traumatizado e o outro, porra, nunca passei por Você essa vê, porra. você Esse falou- aqui, tu cauteloso por quê? Porque tu já sentiu a dor da quebra. Ele não. E aí Quebra é bom. ensina muito, né? Isso. Aí é bom que ele traz, tipo assim, cara, vamos ter cautela, calma, estamos muito Exato. alavancado. Não tem necessidade, calma. Né? E aí, cara, é legal ter. É por isso que as porradas da vida elas são Não, e é importantes, né, cara? interessante porque isso conecta com esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Que é essa questão do educacional. Porque a gente não está pensando em criar um outro negócio. A gente está pensando em criar um negócio dentro do nosso negócio que faz todo sentido. Então, muita gente ainda não consegue enxergar, entender essa questão educacional. Para onde a gente quer ir é justamente uma extensão do nosso negócio, mas visto de uma maneira mais inteligente. E outra, de uma maneira que a gente pode alavancar demais. Então, você vê, você falou que você tem 60 funcionários, mais ou menos? 60. Hoje, ainda assim, a gente, bem enxuto do jeito que está, a gente tem quase 40 funcionários já. E aí a gente fala assim, pô, de equipe de vendas, para a gente escalar essa operação de consórcio e bater, né, o nosso objetivo só de consórcio para esse ano é 10 milhões, só de consórcio, Uhum. de comissionamento. Na casa aí de uns 120 milhões só de emissão de prêmio. Então, como é que eu faço isso? Pô, eu tenho que, para escalar, a gente não consegue escalar, a gente teria que escalonar. Ou seja, Sim. de 40 para 60, 70 funcionários. Então, por que que está sendo tão importante a questão do full sales nesse momento lá que a gente está estruturando? A gente vai fazer de uma maneira que a gente consegue escalar. Ou seja, a Muito gente vai menor. criar toda essa estrutura de faturamento através dos parceiros, focando inicialmente nos corretores de imóvel. Você vai ter um monte de afiliado que vai ganhar dinheiro junto com vocês, basicamente. Exatamente. E você ainda ensina esse cara que, consequentemente, aumenta a taxa de fechamento desse cara, né? Exato. E aí o grande E tu forma gato, mercado ainda. Tu forma gente pro exatamente, é isso que a mercado. gente está de olho. Então, aquela reunião lá com o Caetano, com o Lucas, e que eles estão me ajudando a estruturar, é justamente isso. Então, você imagina o seguinte, falando um pouquinho sobre o programa, a gente tem um corretor de imóvel que tem Uhum. alguns problemas como corretor de imóvel. Por exemplo, primeiro a sazonalidade, que o Fábio falou, né? Pô, eu vendia um seguro e daqui a pouco ficava Alto e 3 meses sem baixo. vender. Então, o cara vende um imóvel, um apartamento, uma casa, fica 3, 4 meses consumindo aquele dinheiro. Então, a gente vem para resolver esse primeiro problema. O cara ter previsibilidade e renda passiva. Uhum. Porque desses 5 clientes que ele tem para fechar uma venda, lembra que eu falei lá no início? Ele perde 4. Desses 4, se ele faz uma venda, ele tem uma venda por mês, que é, porra, ridículo, Uhum. concorda? E ele recebe em 10 vezes esse pagamento. Ou seja, Tá. ele está criando ali uma rendinha cumulativa e passiva para ele. Ou seja, ele está acabando com o problema da sazonalidade e está tirando da mesa um dinheiro que ele já não estava trazendo, do mesmo cliente que ele já está tratando todos os dias, sem mudar de atividade, ou seja, sem sair da atividade Tá principal no que ele faz, ecossistema, né? O cliente compra falando com imóvel, o o cliente mesmo compra cliente. consórcio. Ou seja, ele E lida tem, com. eu vou além. Esse cara ainda consegue ganhar o cliente, se ele entender e for bom, ele consegue ganhar o cliente fazendo o cliente comprar a casa ou o apartamento com consórcio. Exatamente, ele pode ganhar 2 vezes. Agora, você imagina o seguinte: ele coloca o foco dele nisso, ele consegue se organizar e se estruturar financeiramente, ou seja, ele consegue ter previsibilidade, fala, pô, eu consigo fazer 10K mole aqui. Então, com 10K, 20K, eu consigo pagar minhas contas, meu aluguel, meu carro, minhas coisas, e cada vez que eu fizer uma venda de imóvel, eu dou uma pancada. Cada vez que eu Uhum. vender uma casa, um apartamento, um imóvel na planta, uma sala, eu dou uma pancada. Aí, se o cara for inteligente financeiramente, ele Qual o nível de alavanca. dificuldade do cara conseguir estar com uma renda passiva de 20 mil ali mês? Porra, depende do nível de corretor, mas, cara, qualquer corretor, você concorda que hoje um corretor, no mínimo, ele não está fazendo, na média, em um ano, 10 mil mês? Não. Tranquilo, A maioria, a grande massa, não. entendeu? Então, imagina o seguinte, se esse cara que faz, sei lá, quanto você estuda, 4, 5 mil mês de média, ele fez isso com um cliente, com uma venda, vamos dizer. Essa venda que ele fez, as 4 que ele perdeu, ele faz tranquilamente aí pelo menos R$ 1.000 mês com o consórcio. E aí, como é 1.000 a cada mês de renda passiva, rapidamente ali, vamos botar, sendo conservador, 10 meses ele já tem 10K mês.
já de renda passiva. Cara, eu gosto dessa ideia de você formar, de você se tornar, a referência, dois, de você formar mão de obra. A gente faz isso, né? Eu tenho formação de closer na Sales, não é o foco do nosso produto, mas tem lá. Eu tenho uma base de aluno lá, né? Então tem uma base de aluno que a gente usa para contratar para os nossos serviços, para contratar para cliente, no serviço que a gente tem de RH. E também gosto da ideia de se tornar uma referência para aquele nicho, para aquele meio e conseguir captar cliente através da educação, né? Tem uma cliente nossa que é da FENAC, né? Que ela tem uma feira de arquitetura em Espírito Santo. E eu fui lá, subi lá, tava eu e Matuta lá, a gente foi palestrar. E aí, cara, eu tava trocando uma ideia com ela, eu tava trocando uma ideia com um cara lá que ela conectou, que o cara tem banco, tem intermediadora, tem um caramba. E eu falei pra ele, cara, quem é o teu cliente? Ele é empresário. Eu falei, por que que tu não forma? Tu tem uma empresa de gestão, tem? Ele tem uma empresa de gestão de consultoria. Falei, tem. Por que que tu não foca aqui? Aí ele, mas por quê? Porque isso aqui leva esse cara para captar no banco, leva esse cara para tu comprar parte da empresa dele, que ele tem uma empresa de M&A. Aqui, esse cara aqui. Aí ele ficou olhando para mim assim. Eu falei, irmão, é aqui, foca em vender mentoria para empresário que você já tem mentoria e consultoria. Capta cliente daqui, pô. Vai ser muito mais fácil para você. Ou seja, eu gosto dessa ideia de você, cara, já que eu preciso dessa mão de obra e eu preciso de pessoas vendendo para mim, eu formo essas pessoas. Exatamente. E a ideia é justamente essa. E a ideia é a gente poder proporcionar para ele o que fizer mais sentido para ele. Então, por exemplo, se eu pensar assim, não, eu vou ensinar, mas só se ele vender para mim, eu não preciso. Porque se eu ensinar para ele e compartilhar com ele meu conhecimento e ele estiver ali fazendo as vendas e trazendo, participando desse ecossistema, ele está movimentando o meu negócio também. E na maioria das vezes, você concorda que ninguém consegue fazer nada sozinho? Ele sempre tem que voltar e estar por ali junto do ecossistema para movimentar. E aí a gente vai ter as opções para quem não, eu não quero me envolver. Então você tem vários níveis ali de parceria, de indicador e até do cara que quer se formar. Quer ir além? Olha o ouro aí, anota aí. Ó. Vai ser o que eu ia falar. O Yuri estava aqui me olhando, ele estava lendo meu pensamento. Cara, Eu falo ou você fala? Porque você estava lendo meu pensamento aqui. será? Porque eu ia construir os 20 mil de outra forma aqui para você. Era isso que você ia dar a dica? Pra ele construir Eu os 20 tenho, mil? cara, tem um ponto importante aí que você consegue deixar a tua oferta ainda mais forte e você trazer mais pessoas ainda pro seu funil, se você entregar lead para essas pessoas. Esse é um programa Se que a gente tem. se você traz o lead e você entrega para os melhores, os mais esforçados que tá na sua base, você começa a entregar lead para essas pessoas, você começa a criar, fazer essa pessoa ter um dinheiro, ganhar um dinheiro e ainda botar dinheiro para você e se tornar mais fiel a você, sem nenhum vínculo contigo. Exato. Então, os Exatamente. Essa é a melhores ideia. você consegue. É o que nós fazemos já na carteira de automóvel. Perfeito. A única diferença, a gente não educa. E aí Petri trouxe esse projeto para a gente educar o corretor de imóvel. Ótimo. Porque o corretor de automóvel, ele é meio milindrado. Ele acha que se eu te ajudar numa contratação de um produto com o know-how que eu tenho, Você vai tomar eu o posso preço. entrar e tomar um outro produto dele, por exemplo, o saúde, na hora que for renovar, o transporte. E a conta que você me falou ali de previsibilidade de 20 mil, que você pediu para o Petri fazer, a ideia é justamente trazer ele para o nosso ecossistema, porque você imagina, vendendo 2 cartas de 300, 400 mil, vamos botar 3 cartas de 400 mil, né? Esse negócio leva ele para um ganho acima de 3 mil reais em 3 negócios. Agora você imagina, se ele é um empresário, é lógico que ele vai fazer seguro da residência, aí a gente está falando de mais 300 a 400 reais de comissão. Aí ele vai fazer o seguro da frota dele conosco e tudo isso com relacionamento do corretor. Ele vai fazer a frota conosco, vai ganhar ali mais 5 mil, 4 mil de comissão da frota. Aí ele vai fazer o seguro do transporte. Se ele for um transportador, vai ganhar ali mais 4, 5 mil. Dependendo do cliente que ele estiver trazendo para a nossa base, um único cliente vai dar os 20 mil que ele precisa de renda passiva. Então você imagina o tamanho do negócio que fica para ele, né, da possibilidade desse cliente dentro da nossa casa, a quantidade de produtos que ele vai acessar.
E eu vou te falar, sabe qual público eu miraria de corretor? Qual público vocês estão imaginando mirar? A princípio a gente estava mirando no corretor de imóveis. Tá, mas qual o nível do corretor de imóvel? Não aprofundamos ainda. Eu miraria no corretor de alto padrão. Alto padrão. Os movimentos são mais. Na verdade, dá para você. O alto padrão, ele já tem uma cartela teoricamente O boa, network dele. ele já tem um network, ele consegue dar uma tacada maior, então vai ser bom para ele e para vocês, que ele consegue pegar a carta de 1 milhão, dependendo do cara que ela vai vender, e ele é mais sofisticado. Exato, é isso que eu ia falar, a palavra sofisticado, porque esse tipo de cliente e esse tipo de corretor que entende e que o cliente confia nele, quando ele entender o nível de sofisticação que é o consórcio para esse tipo de operação, ele já tem a confiança do cliente. E aí aquilo ele falou, pô, muitas vezes esses clientes estão comprando casa à vista, cara, ele está Então, desperdiçando um então. potencial. Pô, beleza, mas eu fechei a casa, cara, mas você podia ter fechado a casa e o consórcio. Quer ir além? É Não sei se os já dois. pensaram na possibilidade. Vai atrás de imobiliária Sim, não, a gente e combina um é isso que rebate, a gente porque tá, aí tu pega o líder dos corretores, a gente quer estruturar isso dentro do programa como atender a imobiliária. entendeu? Porque aí o lead ali, ou a Mas eu não tratativa é da necessariamente eu não imobiliária, preciso não nem sei. atender a imobiliária. O meu público vai ser o corretor, mas eu posso bater na imobiliária e falar, Sim, entendeu? Se o teu corretor vender, eu formo o teu corretor, e se o teu corretor vender tal coisa, eu libero um acesso do meu treinamento de R$ 3.000 para todos os seus corretores. Se ele vender com sócio, eu te dou um pouco. sim, uma participação, sim, Uma faz participação, sentido. porque não é todas as imobiliárias que vai ter um parceiro que faz isso. A Não, maioria não tem. são pouquíssimos. Só o empresário, só a imobiliária grande, o cara que já entendeu o jogo, que ele vai falar assim, cara, eu preciso cercar meu cliente de todos os lados, então eu tenho que ter uma operação aqui de venda de consórcio, de seguro para casa, residência. Poucas imobiliárias têm, entendeu? Então, por um empresário, ele não meter a mão e ganhar um rebate pro cara que muitas vezes, porra, ele tá ali tendo que ir na correria para vender imóvel, cara, o rebate que tu paga para ele às vezes é o aluguel do cara, entendeu? O dono da imobiliária, ele cria uma linha de receita nova que ele não tinha, Total. sem mudar em nada a operação dele. Então, Porque o começa. que impede o cara de fazer isso hoje? Ele fala, pô, mas eu vou ter que investir tempo, investir dinheiro nisso, criar Não estrutura, preciso. contratar. Não, já Eu tá a entrego o estrutura pronta treinamento aqui. pro seu time e treino o seu E time por eles só você. utilizam o De dinheiro forma que ele tá deixando gratuita. na mesa para. De forma gratuita. Bota eles dentro do meu produto. Ele cria mais uma linha de receita onde ele não vai mexer em nada. Total, entendeu? Então, cara, tem aí. Mas o foco do produto seria no corretor e não aí. Porque senão tu Exato. vai estar com duas linhas, são ensinamentos completos. Uma coisa é eu fazer imobiliário ganhar dinheiro, outra coisa é fazer o corretor ganhar É dinheiro. diferente. São duas linhas diferentes, entendeu? Então o foco é aqui, mas, cara, eu bato lá na porta, crio conexões, bato na porta da imobiliária e falo, vamos fazer a parceria aqui? E na verdade, Yuri, qual é a ideia? A ideia, na verdade, não é vender consórcio nem ensinar ninguém a vender consórcio. É oferecer para os corretores essa Uma renda. previsibilidade de renda. Total, O consórcio é apenas uma ferramenta. Ele vai total. acessar um mundo novo, E né? aí Porque a entra nossa ferramenta. a questão comportamental, a construção toda, e o consórcio é uma ferramenta para isso. Ele vai acessar uma caixa que ele não tinha ideia, né? Exato. Porque quando ele entrar pelo consórcio, ele vai acessar uma série de outros produtos e outras ferramentas Ele que ele jamais amplia o leque imaginou. dele de opções Geração de para aquele leads, cliente. trazer para podcast, que é o nosso, provavelmente a nossa próxima aquisição, uma sala bacana para gravação, que aí a gente vai fazer esse Ele já treinamento. até tem a sala, a Né? gente vai fazer a reforma. Mas a nossa ideia para construir esse 1 bilhão aí, escalar isso daí de forma rápida, é trazer novos parceiros para o nosso negócio. E aí, como você falou, vários empresários falam para mim do interesse de entrar no ramo de seguros. Uhum. Porque é um ramo que não para de crescer. Se você fizer uma pesquisa aí, Não para. um mercado que não para de crescer. Agora, tem um nicho desse negócio do mercado segurador que ele não é escalável no digital. O digital não acessa o grande empresário para o mercado seguro, porque nessa escalada dele para construir patrimônio, ele já tem um corretor de auto, É. ele já tem um médico, ele já tem um advogado, ele já tem o contador. E como entra o nosso negócio dentro desse negócio? Com o Yuri. Porque o Uhum. Yuri acessa ele para o outro negócio e aí ele vai falar, peraí, você já tem ele com relacionamento há 10 anos contigo, eu tenho um também que tem 10 anos. Quanto tempo que tu não cota mercado? Quanto que tu paga de seguro? Eu pago 5 milhões de seguro por ano, né?
o seguro de saúde, o seguro dos carros, a previdência privada, os consórcios que eu tenho, dá mais ou menos em 5 milhões por ano de investimento, 10 milhões de investimento. E se esse corretor trazer uma economia de 3 milhões para você, pô, você queria ouvir? Eu queria ouvir. Então, dá oportunidade para o meu corretor te mostrar o projeto dele. Então, esse cara, a gente só vai acessar assim. Por exemplo, se você for montar hoje uma corretora, você montaria uma corretora do nada ou você chamaria um parceiro? Chamaria. Para entrar Até junto porque contigo? eu não quero tocar corretora. Exatamente. Eu quero tocar comercial. Exatamente. Tu vai Exatamente, escalar você quer muito usar mais que você é rápido. bom, seu relacionamento. Você vai usar o teu a network. experiência. E eu tô querendo parceiros para usar o network, para acessar esses clientes, né, de entendimento mais sofisticado, que já tem um patrimônio alavancado, para entregar os nossos produtos. Esse é o difícil, entendeu? Que eu não consigo trazer para o digital. Igual, por exemplo, você vai ver aí um médico oferecendo N serviços, dificilmente você vai na consulta com ele se não for indicado por alguém. Porque provavelmente você já tem um médico, você já tem advogados e tem advogados na fila, tem médicos na fila, né? O cara já deu a indicação, tu já salvou, indicado pelo Petri. Se por um acaso um dia ou depois esse médico sair e for morar nos Estados Unidos, tu tem um outro médico aqui para te atender porque o Petri indicou. Tu não vai buscar esse tipo de profissional para determinado produto no digital. Então, esse profissional para trabalhar com clientes que pagam acima de 1 milhão de seguro, esse cliente não vai no digital. É no network. É justamente o que você faz muito bem aí, que é buscar as mesas certas para apresentar o produto certo. É relacionamento, cara. É muito. O grande empresário você acessa com relacionamento. Exatamente. É a indicação, é o QI, né? Quem indica. Quem indica. É aí que tá o grande ouro. Ninguém Cara, compra diferente disso hoje. Onde vocês veem a Forte Bens daqui a 5 anos, cara? Qual é o sonho da Forte Bens? Onde vocês veem a empresa? Talvez, não sei se vocês tenham 5, mais 3, 2. Não, em 3 anos a gente tem um projeto do bilhão, certo? Tá. De emissão de prêmios. Quando a gente fala de prêmio, a gente está falando de o alcance que a gente atingiu, certo? E aí, quando a gente tem 1 bilhão de prêmio emitido, a gente vai estar com um network, com um acesso que para a gente ir para o próximo bi não é difícil, é mais fácil, concorda? E aí, esse movimento que a gente está fazendo agora de vir para o educacional é que a gente acha que pode alavancar a gente para esse lugar, né? Sem a gente precisar necessariamente aumentar a estrutura, que é justamente fazer ganhar escala, né? E obviamente que a gente consegue. E otimizar custo, né? Otimizar custo. Ainda ganhar dinheiro, porque a educação entra como mais uma fonte de renda. Mais uma fonte de... E existe uma coisa no seguro que é a questão do sinistro, né? Que a gente atende sinistro, a gente inclusive é uma das poucas corretoras hoje no Rio de Janeiro, talvez até no Brasil, que tem uma estrutura de sinistro, de atendimento a sinistro como a gente tem. Legal. Mas, por exemplo, quando a gente fala de consórcio, o consórcio tem sinistro. O sinistro do consórcio é felicidade para todo mundo, porque quando ele é contemplado, ele fica feliz, a gente fica feliz e a administradora também fica feliz. Então, quando a gente usa o consórcio como uma ferramenta de alavancagem, a gente está falando de sair de 10 milhões que a gente vai fechar esse ano de faturamento, próximo ano para 25, 28, para o próximo, quem sabe, para os 100 milhões de faturamento. Aí eu estou falando de faturamento de comissionamento. É onde a gente está virando 1 bi de... Legal, cara. É a nossa margem já de negócio, né? Tu falou que segue o TC aí, acompanha ele, né? Então ele estava falando esses dias que está faturando 200 milhões, aí foram fazer a pergunta, mas peraí, como é que funciona com a tua margem? De 8% a 10%. Então 200 milhões ele está tirando ali entre 160 e 200 milhões de faturamento. A gente já está falando aí já de faturamento realmente, entendeu? Cara, top demais. Bate-papo muito bom, muito produtivo, né? Volta aí, espera aí que eu vou voltar. Você que chegou até aqui, né? Cara, esse bate-papo aqui de alto nível e acredito que você aprendeu muito e quebrou algumas crenças, algumas barreiras sobre consórcio, o que é o consórcio, né? E tenho certeza que foi de grande valia. Então já deixa o curtir aí, já envia esse podcast para algum amigo empresário, para alguma amiga empresária que você tenha, e também se inscreve no canal e ativa a notificação para ser avisado. Terça-feira, 20h30, podcast comercial Faixa Preta, e quinta-feira, às 20h30, podcast da Full Sales, tá? E tenho 2 recados finais aqui, antes de chamar os convidados novamente, que eu tenho 2 recados finais. Full Sales Experience vai acontecer dia 23, 24 e 25 em São Paulo, de janeiro. Lá estarão grandes nomes em cima do palco,
único evento do Brasil focado em estruturação comercial. Então lá nós falaremos sobre aquisição de clientes, sobre gestão comercial, sobre vendas, sobre estratégias comerciais, sobre processos comerciais. Então em cima do palco vão estar grandes nomes do Brasil, como por exemplo Alfredo Soares, Carlos Bush, Fernando Miranda, Peter Jordan, Davi Braga, Nicolas Ferreira, ou seja, grandes nomes estarão em cima do palco entregando conteúdo relevante para você. Então, você que quer mais informações do Full Sales Experience, aqui embaixo vai ter o link, acessa, conversa com o meu time. Ah, e sem dizer que lá, 1.200 empresários, ou seja, cara, tem lead lá para você que trabalha com negócio e o teu cliente é um empresário. E, inclusive, se tu quiser patrocinar o Full Sales Experience, tem 2 vagas ainda de patrocinador. Manda mensagem pra gente também, que a gente vende, porque aqui a gente vende tudo, que a gente é vendedor. E também diagnóstico comercial gratuito para você que chegou até o final. Cara, meu time vai entrar nessa operação, fazer uma análise, ver onde estão os gargalos, o que pode ser mudado para que você possa construir um resultado extraordinário. Né? O Petri estava compartilhando que em um mês ele fez faturamento de 1 ano. O que a gente fez lá? Mexeu o parafuso, né? Melhorou os gargalos, viu onde estava vazando o lead, onde estava o problema. E com isso, 1 ano de faturamento em 1 mês. Então, tem dinheiro na tua mesa, a gente consegue te provar. Diagnóstico gratuito, aqui embaixo tem um link. Preenche o formulário, meu time vai entrar em contato com você para agendar e trocar essa ideia com você, simplesmente gratuito. Prometo que não vai ser uma callzinha para te vender, não. Vai ser uma call onde a gente, de fato, vai te entregar e vai te mostrar o que você pode fazer para melhorar seu comercial. No ruim, tu vai sair de lá com ações para serem feitas e ter um aumento de resultado, beleza? Meus caros, vamos lá. Antes de eu fazer o pedido final, cara, como que vocês podem ajudar quem tá ali do outro lado? E onde que eles acham vocês? E aí, ó, eu vou deixar aqui a arroba, mas eu queria falar. A gente falou um pouquinho da nossa trajetória aqui, né? E eu era muito jovem quando iniciei, e eu sinto que o mercado falta oportunidade para jovens. Então, você que é jovem, né? O primeiro recado vai para o jovem. Procure a nossa empresa. Se você tem garra, determinação, como você ouviu a gente falando aqui, tem alguma experiência com venda, está se formando ou está em formação ou acabou de se formar, você pode contar com a Forte Bens para te impulsionar nesse negócio. Venda é um mito. Hoje o negócio ele está muito mais envolvido em inteligência emocional. A venda ela acontece quando você tem relacionamento e conhecimento de pessoas. A gente não vai colocar vocês como fizeram comigo na porta de um supermercado e nem embaixo de um sinal. A gente tem treinamento qualificado para que você se torne realmente um executivo de vendas. Então, você que é jovem, o recado está dado. Nos procure, que você vai ser muito bem tratado. O segundo recado é para o empresário. Empresário que tem hoje frota, que possui mais de 5 veículos, não continue o seu negócio da forma que está. Você está deixando dinheiro na mesa. A gente tem várias soluções para agregar o seu negócio, para aumentar o seu resultado e reduzir sua despesa com seguro. E aumentando a qualificação do seu produto dentro do seu negócio. Conta com a gente. E a minha arroba é Fábio Ataíde Oficial, né? Fábio Ataíde Oficial. E o da Forte Bens é arroba Forte Bens. Show. Né? Que é o grupo Forte Bens. Seu? Eu vou numa mão contrária dele ali, eu vou falar para você que é corretor de imóveis, né, fazendo o contraponto do jovem, talvez o corretor de imóveis que já está no mercado há muito tempo e que briga, né, durante toda a sua carreira com essa instabilidade, essa montanha-russa financeira e que não sabe como resolver isso e que você já tem a solução na sua mão. Você já tem o cliente, você já tem o ambiente, você já tem todas as condições de fazer isso. Só falta alguém para te ajudar a construir isso e fazer com você. Então, meu recado vai para o corretor de imóveis que pretende ter uma renda passiva previsível, escalável e consistente. Então, o nosso arroba eu vou deixar aqui, reforçando o que o Fábio falou, arroba ForteBens, Forte é F-O-R-T-E, Bens, B-E-N-S. O meu arroba é alexpetri.oficial. Perfeito. Meus senhores, eu sempre peço para a gente encerrar um recado final, porque do outro lado ali daquela câmera, cara, tem um empresário, tem uma empresária que às vezes está pensando em desistir, tá pensando em jogar tudo pro alto, às vezes tem um pai de família, uma mãe de família que, cara, tá desesperado, precisando botar grana dentro de casa, que às vezes o negócio não tá indo como queria e tá pensando em desistir.
que às vezes tá com depressão, às vezes tá pensando em se matar e que resolveu assistir esse podcast, né? A gente nunca imagina o que acontece do outro lado da tela. O que vocês, né, olhando para essa câmera aqui, qual o recado que vocês dariam para essas pessoas, né? Algo que vem do seu coração, da sua alma, sabe? Se fosse você dando um conselho para uma pessoa que está literalmente ferrada, né? O que vocês falariam para essa pessoa? Vou deixar contigo, que já quebrou já algumas vezes, mas eu quero fazer um desfecho bacana também. Mas não, acho que isso que o Fábio falou é legal. Eu acho que eu posso falar por experiência própria, né? De situações que eu já passei, que realmente, quando a gente quebra, a gente aprende muito. E quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente sempre tende a se desesperar. Ou seja, não tem saída, não tem solução. E tudo sempre tem solução. Tudo se ajeita. Porque no final das contas, você só não tem saída para a morte. Para o resto, você sempre vai encontrar ou alguém para te ajudar, ou uma possibilidade, mas desde que você consiga sempre manter-se positivo. Porque se você desistir, na verdade eu falo que a pessoa desiste não é quando ela deixa de tentar. Eu falo que ela desiste quando ela deixa de acreditar. Então, se você acreditar e buscar apoio, não tem como você não reverter essa situação. Você finalizou como eu ia começar. Eu penso o seguinte: lá atrás, quando eu não tinha nada e quando eu ainda estava com a esposa grávida, eu nunca deixei de acreditar. Eu acho que acreditar é fundamental, principalmente como o Yuri falou. Você que é pai de família, você tem responsabilidade e não pode deixar de acreditar. Eu não sei qual é a religião de quem vai estar nos escutando, mas eu penso o seguinte: você precisa ter fé, né? Numa religião, em alguma crença, né? Então, se você está me escutando e está num momento difícil, mesmo acreditando em Deus, peça a Ele. Ele vai te dar força suficiente para você voltar a acreditar, encontrar os mecanismos certos, as pessoas certas, para te levantar e fazer você novamente entrar no trilho ali de conquista, porque a gente não foi feito para entrar em desespero ou não triunfar. Deus colocou todos os homens aqui para ter o de melhor e para triunfar. Então eu convido a você que está nesse momento, passando por algum desespero, se tem alguma capacidade ou possibilidade de trabalhar com vendas, pode procurar, a gente já deixou o arroba aqui, a gente vai estar disposto lá a te ouvir e colocar você dentro do nosso negócio para participar do treinamento, para dar a volta por cima. Pode contar conosco. Perfeito. Meus senhores, muito obrigado pela presença de vocês, né? Foi incrível esse bate-papo. Muito grande. Espero que tenha gostado, espero que tenha agregado, espero que você aí de casa também tenha curtido. E, cara, um abraço para você, um beijo para você e até o próximo podcast da Full Sales. Tchau, tchau. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você está deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito.